volta para mais um Liga da Política, agora que o ano começou, né? Porque diz que tudo começa depois do carnaval. Depois de uma pausa para o carnaval, todo mundo descansado. Descansado até demais. Voltamos depois deste carnaval, que de fato o ano político, mas tudo é depois do carnaval. Se alguém falar que é depois do São João, eu juro que eu desisto. Não. Se alguém falar assim, não, agora depois só de São João, depois do São João a gente conversa, aí eu desisto. Não, eu não tenho o que fazer com essa pessoa. Depois do São João, gente, já é quase Natal. E é no carnaval e no São João que as costuras acontecem, né? Que os encontros acontecem, né? E para esse retorno, a gente trouxe um entrevistado fantástico. Esse conhece cada metro quadrado da cidade de Lauro de Freitas. Agora sim. Tem muita história para contar. Verdade, Paulinho. Quem tem as suas histórias para esconder, acabou aqui. Vixe. Neste programa. Neste episódio, acabou o programa. Já gostei dele. Agora que eu já quero saber de Não tenho nada tudo. para esconder, tô aqui para falar. Olha aí, tá Meu grande amigo Coca. Obrigado, Paulinho, pelo convite. Seja Obrigado a bem-vindo, vocês aí. Coca. Aqui nesse 14º episódio do Liga da Política. 14º, já foi o 14º em tempo. Então, Foi. 16º. É? É. Vixe. Quase 17. Meu Deus, estamos ficando na maioridade, né? Vamos lá. Coquinha, o papo aqui é bem tranquilo. Aqui com a gente não tem história. Aqui a gente fala de política, a gente pode falar de tudo. E ninguém assiste, né? E o que é melhor, só tem 4 pessoas que assistem a gente. É. Então tem 4 na mesa, então imagine que tem 4 pessoas na nossa plateia aqui. A gente tem uma mesa, a gente tá conversando, batendo papo. Só tem Os 4. gaiatos Só procurando tem os briga. 4. não Só aguenta. tem os 4 que assistem a gente. Tem um que é apaixonado por Luma, é casado, mas é apaixonado por Luma. É. Paulinho sempre fala assim, quem Procura passa, briga e não aguenta. Paulinho, quem passa pela Câmara Já de sabe, Lauro de ali, ó, Freitas que coisa de não briga. tem medo de plateia. Ainda mais quando você é oposição, né, Paulinho? Quando você é Maravilha. oposição nessa cidade, você passa a ter um pouquinho mais de coragem. Mas- E não é fácil, viu? Mas nessa legislatura tá um pouquinho mais fácil porque não tem mais aquela plateia ali da Câmara, né? Até isso conseguiram tirar, né? Mas é isso, Aproveitar o momento eu da queria que pandemia. você começasse a contar a sua história dentro desse processo político lá atrás. O agora, vamos deixar... Eu vou porque a me gente tem- apresentar, né, Paulo? Exatamente. Eu quero que você se apresente e diga como é que começou... Microfone pra você. Como é que começou você dentro desse processo político? Eu sei que você chegou a ser vereador nessa cidade, você fez um grande trabalho como vereador. E eu quero que você comece a falar. Eu quero falar... Me fale Eu um vou pouco. começar tudo do começo. Tudo do começo. Paulinho, você está hoje falando com o Marcos, né? Mais conhecido como Coca Branco. Sou pai de 4 joias na minha vida, né? Que são minha grande herança, são meus filhos, né? É Júlia, é Marcos, é Maria Emília e Maria Isabel. A digníssima Sou casado Maria. com a Alice, né? Uma pessoa que eu sou super apaixonado. Cada dia que eu acordo eu fico um pouquinho mais apaixonado. Vai lá. Deus, coleguinha! Olha só! Cheguei aqui em Lauro de Freitas aos 5 para 6 anos de idade e hoje estou com 51 anos de idade, né, Paulinho? Comecei a trajetória política com um grande líder, né? A gente não pode esquecer. Algumas pessoas dizem que tem líder na política. Eu tive o meu, né? O grande líder meu foi Johnny Kiss, né? O Grande saudoso Johnny Johnny Kiss, Kiss, né? saudoso Quem Johnny mora Kiss. aqui em Lauro de Freitas sabe quem é, sabe a falta que esse homem faz na minha vida. Eu tenho certeza que na vida de muitos, Paulinho. Com certeza. Por isso que eu não canso de reverenciá-lo. Né? Johnny Kiss era um ser humano fora de série, um ser humano de um coração ímpar, né? Talvez eu acho que o ser humano que eu vi com o coração mais puro e bondoso aqui na Terra. Nossa. Foi uma das campanhas de vereador que eu vi com a maior energia que mais contagiou Verdade. nessa cidade foi aquela de Johnny Kiss. Verdade. Aquilo foi uma coisa mais impressionante E o que nome eu vi nessa propagava na cidade cidade. inteira, Era, né? era João uma Diniz. coisa, era uma Johnny coisa. Kiss. Johnny. Johnny de Oliveira Kiss. Johnny de Oliveira. Johnny Kiss. Johnny Johnny Kiss. Kiss. Johnny Dá pra lembrar, a gente nome começou a caminhar em 96, né? Quando a gente perdeu a primeira eleição, Johnny Kiss foi o Quando? terceiro. 96? 96. Johnny Kiss foi o terceiro mais votado do município. Olha isso. E o coeficiente não fez com que ele ganhasse a eleição, né? Aí veio 2020. 2000. 2000. Nós perdemos a segunda eleição em 2004, ganhamos, né? Foi no período que Moema chegou aqui e ganhou a eleição para Cacá Leão. E a gente sempre escutava algumas pessoas falando na cidade que Johnny Kiss ganhou, mas não ia sentar. E realmente aconteceu a fatalidade dele, vinha a óbito num acidente de carro, né? Misericórdia. E, Depois de uma campanha, de uma campanha fantástica. Johnny Kiss, ele era... Foi a minha primeira ele- grande campanha ali. Eu fiz Na Cacá em política- 2004.
Você viu uma energia. Chegou a turma de Johnny Quinze, você vê o negócio, o astral era outra coisa. Porque naquela época, Paulinho, você também é um cara antigo aqui em Lauro de Freitas, está há muito tempo na política, né? Eu não posso deixar de dizer. Paulinho é um cara antigo, mas não é nem fácil. Mas Ele chegou jovem aqui. Eu comecei muito cedo. A idade revolucionária. Eu comecei muito 17, cedo. 18 anos aqui, Eu comecei né? muito cedo. Antes. E naquela época, não tinha como é hoje a política de Lauro de Freitas. Hoje a política de Lauro de Freitas é feita através da empregabilidade, né? Isso. Naquela época não existia emprego de político na prefeitura. Então, os seguidores eram verdadeiramente os seguidores do político. E Johnny Quinze conseguia, naquela época, aglutinar 1000 pessoas facilmente do lado dele, numa caminhada. Eu lembro que naquela época, Leão, o deputado, né, federal, hoje chegava e ligava para Johnny Quinze e mandava Johnny Quinze arrumar 500 pessoas, Johnny Quinze arrumava 1000 pessoas em menos de uma hora de relógio. Tinham duas pessoas que conseguiam fazer isso. Johnny Quinze ele ia porque ele chamava. Mas Bitinho botava o trio, botava Silvano Salles, Verdade, aí enchia. verdade, Eram verdade. só as duas pessoas que Silvano Salles lotavam. vai todo mundo, Johnny até era que no não é. gogó. Johnny era no Bitinho- gogó. Porque Bitinho botava Silvano Salles no trio, e naquela época não podia trio, em 2004. Verdade. Aí enchia de gente. Verdade, Aí, então, é. quer encher de gente? E Silvano Salles naquela época no chama Johnny Quinze e chama Bitinho, que Bitinho, é. lotava. Não tinha um evento que E não eu dava lembro que vazio. naquela época podia dar camisa, podia Ah, essas coisas, né? A gente Maria. mandava fazer Todo mundo- camisa. Eu gosto de andar de mundo- camisa todo de mundo política. tinha Eu sou dessas que veste camisa, eu faço agonia. Era muito bom. Hoje até faz uma falta, né? Que antigamente Faz, é uma sinalizava o seu identificação, político, exatamente. ficava, né? E hoje a gente Tem não vê algumas mais coisas isso. que você acaba dizendo que não pode, mas aí acaba fazendo de outras formas. E é muito melhor que seja liberado, que você de fato Você a pessoa ingessa pra algumas vista a coisas, facilita camisa, pra né? outras, né? Que o eleitor vista de fato a camisa. Eu acho que tem algumas coisas que tinham que ser rediscutidas, porque a campanha era muito mais gostosa. Só Era Parecia muito mais uma melhor se gincana, fazer. né? Aquela coisa Era bom. do eu contra ele. Campanha não é era gincana, mas eu acho que naquela época era mais, muito bom. Era muito bom. Era muito bom. diferente, né? Eu acho Era que muito talvez é essa falta que às vezes o povo sente, né? Isso. Essa Esse questão calor, assim, do esse calor, essa do emoção. seguidor. Hoje você vê o político, poucos políticos têm seguidores. Isso. Né? Naquela época tinha muito seguidor, tinha pessoas que eram tipo assim, um bavi. O cara gostava E de tinha você, aquela gostava que- de você, isso que eu ia era como se dizer. fosse um time de futebol. Aquela questão Imagina- identitária. imagina mesmo, assim, né? é isso aí. Identificação. O exemplo que ele com falou de o Johnny político. Quinze, levar 1000 pessoas, vamos levar 1000 pessoas para ir ali andar, do Largo do Caranguejo até o Parque fim São de linha Paulo, no São Paulo, Parque São Parque São Paulo. Paulo. Subir aquela E o ladeira. pessoal ia, 1000 pessoas Ave atrás Maria. dele. É loucura. E Ia era isso que mesmo. acontecia. Hoje você não faz isso se você não Você der um não- lanchinho, se você não der uma aguinha, se você não der No alguma fundo, coisa. se não tiver empregado na prefeitura. Pronto, entendeu, e se Paulo? não tiver- Mas foi o você não próprio tiver- político que viciou o povo assim. Verdade. Comprando o verdade. voto. Tudo começou a Verdade, desanar daí. Mas aí, passado esse período... Passando esse período de Johnny Quinze, que eu não esse- podia deixar de mencionar, né? Um beijo no seu coração, meu irmão, onde você estiver. Eu Onde sei ele que você estiver. está num lugar bom. Mas nesse momento você tava com o Johnny, você já era afiliado a algum partido? Não, eu era afiliado a Johnny A Quinze. Johnny Johnny Seu Quinze. partido era Johnny Era meu grande líder. Aí depois de Johnny Quinze, em Aí Johnny 2004... Quinze veio, faleceu, né? Aí Moema chegou em 2004, 2005 ela assumiu a prefeitura e eu fui prestar serviço. Eu prestei serviço no governo de Moema durante 7 anos e 6 meses. Né? Até vir a eleição de Márcio, a gente caminhou com o Márcio, né? Pedimos voto para Márcio e fui trabalhar na prefeitura. Né? Eu trabalhei no governo de Márcio. Você prestava durante serviço ano. de? Eu fazia a parte de limpeza de rios e córrego da cidade. A gente dava essa Exato. manutenção. E fazia manutenção em escolas. Naquela época não ficava como tá hoje, não, né? Não ficava não. Não ficava não. Porque Até hoje, a gente não- a gente se não der, pode- se der uma chuvinha aqui, Paulinho, a gente complica, não viu? pode deixar de ser. A gente tem que ser justo, né? Com as pessoas. Não é porque hoje a gente é uma oposição, foi no governo passado e continua pelo lado da oposição a Moema, a gente não pode deixar de lembrar que eu acho que os primeiros 4 anos de Moema ela fez um grande governo. Fez muito grande governo. E eu vi. Eu lembro do dia 1º de janeiro de 2005. Tinha o povo de laranja na cidade toda. Um dos maiores problemas no final da gestão de Marcelo foi o lixo. O lixo, isso. E lembro Moema, também. no primeiro dia, ela fez questão. Ela botou gari, tinha mais gari do que rua pra varrer. Ave Maria. Botou. Foi e quando a JG veio- chegou aqui. A JG chegou e o pessoal vinha varrendo. Você andava na cidade, depois do Réveillon, você via aquele pessoal fazendo a limpeza. Né? Uma limpeza mesmo. Ela fez uma lavagem na cidade. Verdade. E ela, de fato, ela deu essa movimentada. Verdade. Que faltou um pouco em Márcio. Márcio não conseguiu fazer essa virada. Virada de chave. Mas como é que foi essa sua ida para Dr. Márcio Paiva? Isso, aí eu fui, através do convite de Márcio, né, eu parei minha vida toda e fui trabalhar com ele na CESP, né? Fui subsecretário durante 1 ano e 9 meses, mais ou menos. Até que tem as questões políticas, né? Através da gente trabalhar lá, algumas pessoas começaram a visualizar o nosso crescimento político.
que no fundo a gente nunca quis ser vereador, né? Eu nunca passou no meu coração de um dia sentar naquela cadeira, né? Do Legislativo. Então até então aí você também não era afiliado. Não era afiliado. Não, minto. Eu já era afiliado ao PSDB. Eu me filiei através de Vânia Almeida. A Vânia Almeida, que a gente apoiou o deputado federal na época, né, João Almeida. Sim. É uma pessoa que também deixou um abraço, Vânia, é uma pessoa que também me ajudou muito, eu não posso esquecer. Isso é fantástico. Né, fantástico. Baita uma secretária. E uma pessoa muito competente. Vânia, eu sempre falo que o diferencial de Vânia para muitos gestores que eu vejo hoje na cidade é que Vânia escutava. Ela não tinha a vaidade de dizer assim, eu sou o secretário, eu não sei, mas vai ser da forma que eu quero. Não, Vânia escutava muito. Vânia, às vezes ela não sabia uma coisa, ela não tinha vergonha de lhe perguntar como é que teria que ser feito. E isso fica para o político poucos, pode né? ter qualquer defeito, mas se ele escuta... Se existe uma coisa que existe muito mais vaidade é na política, né? A política é estranho. Paulinho mesmo citou uma situação aqui que eu nem lembrava mais, né? Paulinho foi trabalhar com a gente, né, Paulinho? E Paulinho chegou na CESP. Quando eu cheguei na CESP, em 2013... 2013, isso. Eu não tinha nem onde sentar. Estava na fase de arrumação da secretaria. Eu falei, rapaz, como é que eu vou trabalhar? Como é que um assessor de comunicação não trabalha? Eu vou embora e depois eu volto. Eu vou embora e depois eu volto. Aí o subsecretário vira pra mim e fala Catou assim, você? Não, na minha sala você fica, porque eu trabalho na rua, eu trabalho com o meu povo lá. Enquanto tiver o povo lá na rua trabalhando, eu tô com o meu povo. Eu trabalhei na sala do subsecretário. Essa moral eu tinha. Você tirou a mesa do secretário? O prefeito não me dava moral, mas o subsecretário me dava. Você tirou a mesa do homem? Não, ele que não, porque naquele momento ele cedeu eu assim. achava que aquela cadeira e aquele espaço físico ali era muito mais importante para Paulinho do que para mim. Isso. Porque eu, no fundo, eu sempre fui operacional, né? E como a gente estava arrumando a secretaria, então a parte operacional ia ter que funcionar muito mais rápido do que a gente até esperasse. E ele né? ficava, Coca ficava naquele processo lá, no corpo a corpo, com o pessoal que trabalhava mesmo, com o pessoal que trabalhava, tava todo mundo lá. A gente tinha que tomar, realmente tem que tomar conta, né? Estar perto das pessoas, né? Porque eu sempre falo, todas as classes eu gosto na cidade. Agora tem uma que eu sou apaixonado, então... Eu sou muito apaixonado pelo agente de limpeza. Eu me considero um agente de limpeza, né? Que eu fui encarregado durante praticamente 4 anos de Johnny Kiss, tomando conta de equipes limpando a cidade, no governo de Marcelo Abreu. Fui subsecretário e fui empreiteiro, né? Então eu tenho esse perfil de estar próximo dele, de sentir o calor, de sentir a poeira. Pepe até uma vez disse assim, poxa, cara, quando eu chego no campo com você, você parece pinto no lixo. A galera tá no poeirão, você tá no meio, cara. E quando é que você vai voltar a ser secretário? Porque a cidade tá podre. Seria bom voltar... A gente entrega na mão de Deus. Entrega né? nas mãos de Deus. Né? Quem sabe se um dia, eu já fui sub, né? Quem sabe se um dia a gente sentar naquela cadeira, a gente não volta a humanizar, né? Porque eu sempre falo que o agente de limpeza precisa na sua época ser lá humanizado. tinha... Exatamente. Humanizado. O Gari tinha campanha de vacinação, a gente levava a campanha de vacinação. O Gari não ia vacinar na Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde ia lá para a CESP para vacinar. Que é o correto. Todo mês sentavam para tomar café da manhã junto. Não era qualquer café da manhã, não era um absurdo. Quando chegou o café da manhã era a coisa mais doida. Tomava café da manhã com o pessoal lá. Para não dizer, porque a comida era... Eu brinco Você hoje. é aquele chefe que dialoga bastante com o funcionário, não tem problema de escalão. Eu gostava de chegar para tomar um café com eles, né? Porque quando você toma o café, o cara se sente, tipo assim, abraçado, né? Sim. Você pode estar hierarquicamente em um grau acima do deles, mas você tem que mostrar para ele que você é igual. Sim. A diferença, eu sempre falei, Paulinho, quando eu era encarregado, que minha diferença para o cara que está com a ferramenta, que eu tô para tomar conta e dar conta. Isso. E eles para executar. Mas se tivesse que pegar na ferramenta e fazer, faria da mesma forma. Porque minha vida foi pautada dessa forma, né? Dentro da humildade e simplicidade. E o agente de limpeza, ele precisa de carinho. Eu vejo hoje o agente de limpeza ser tão maltratado nos últimos 6, 7 anos de gestão que Moema está, né? Passou alguns secretários que eu até achei que uns iam até abraçar mais o agente de limpeza, dar um carinho. Porque são pessoas boas, são pessoas que já nasceram sofrendo e continuam sofrendo. E isso faz com que a pessoa não produza. Sim. Isso faz com que você trabalhe infeliz. Então, talvez, se chegar um dia um secretário que seja mais humano, que traga aquele perfil de humanidade, pode ter certeza que a gente de limpeza produz 3 vezes mais. E aí, Isso depois de não tem Márcio, dúvida. como é que surge? Você Aí sai... e- Aí, o reconhecimento deste trabalho, na verdade, que levou à vereança, né? No fundo, eu sempre falo que nosso trabalho ele começou em 96, com o Johnny Kiss. Foram 12 anos dentro da política com ele. E, tipo assim, eu era o encarregado geral dos serviços de Johnny Kiss e eu era o contato direto com esse povo. Olha. Né? Johnny Kiss fazia o contato, mas o contato direto do dia a dia era meu. Né? Era isso que eu trazia com o meu jeito de ser, essas pessoas para vir com o Johnny, e Johnny com aquele coração e humano como ele era, abraçava todo mundo, e ele fez a carreira dele política. Quando o Johnny faltou,
esse legado passou para mim. Porque eu fui prestar serviço na prefeitura. E quando eu fui prestar serviço, eu dei continuidade ao que ele já fazia, né? E aí veio a questão depois do subsecretário, depois veio uma cadeia sucessória, não tem como correr. E aí veio a questão das picuinhas políticas na cidade. Você vê que a Câmara de Lauro de Mas Freitas... Lauro de Freitas tem isso, rapaz? Ave Maria, Paulo. O povo é vaidoso, né? Lauro de Freitas, meu amigo. Olha que eu já passei em tanto lugar, mas nada parecido com a Câmara. Absurdo. A Câmara é algo que todo ser humano envolvido com a política devia entrar, né? E passar pelo menos algumas horas. ali Um dentro. estágiozinho, É um Você já estágiozinho. tem quanto tempo como vereador? Quantos Eu anos? fiquei 4 anos como vereador. Certo. Tem algumas pessoas que dizem assim, você perdeu por causa disso, você perdeu por causa daquilo. Eu sei mais ou menos porque eu perdi. E por que você perdeu? Eu tenho certeza que Mas foi primeiro, da vontade de Deus. antes de falar Foi. por que A perdeu. vontade de Deus? Antes de falar Então por que você não perdeu, perdeu. Não, eu você preciso sabe saber por do seu quê? Se mandato. foi da vontade de Deus, você não perdeu, não, meu Ele filho. me Vamos fez- Você contar, ganhou. vamos contar essa história com É isso que eu ia cronologia. falar. Você ganhou. Vamos, Isso que eu ia contar falar. com cronologia. Eu quero saber do Sim. seu mandato. Deixa eu só você... responder essa pergunta Tá. dele, Paulinho, para eu não me perder. Eu sempre falo que foi da vontade de Deus, Paulinho, porque pelo trabalho que eu fiz na cidade, sem falsa modéstia, eu que estou há praticamente 30 anos na política, um pouquinho mais, um pouquinho menos, eu não vi nenhum político fazer nada parecido, né, Paulinho? Eu acho que eu fui tudo, só não fui vereador. Às vezes até brinco dessa forma, né? Porque muitas das vezes o nego me ligou de madrugada e eu saí, larguei minha mulher na cama e fui pro Menando para ficar numa fila de regulação ali, esperando o cara ser regulado. Meu Deus. Quantas vezes o nego chegou, meu Coca, meu filho foi baleado, tá aqui no Menando, eu me picava e ia pra lá. A pandemia matando mais do que Baigon, olha o Coca dentro da UPA, com 5, 6 funcionários lá trabalhando, infectado com vírus e trabalhando, Paulinho. Paulinho, eu fui denunciar a questão do agente de limpeza, que o agente de limpeza era o funcionário que tinha mais o contato mais próximo com o povo na rua. E naquela época, depois da minha denúncia, que foi feito o exame, Inclinasse. né? Foi feito o exame nos agentes de limpeza. Para minha surpresa, Paulinho, no dia que foi feito o exame, 50% do agente estava trabalhando de infectado Covid. de Covid. Imagina. Só para você ter ideia, né? Só é um fato assim que você diz assim, porra, Não, e você teve a preocupação de pedir para que isso acontecesse, que entendeu? fizesse o Que exame. fizesse o exame. Então, Porque se não que- fosse isso, eles não iam nem Eu saber. lembro não que ia nem você saber. tinha uma foi pauta muito praticamente uma forte, semana Coca. a gente brigando para ter esse exame dentro da CESP. Eu lembro que você tinha uma pauta muito forte em relação aos idosos, né? É verdade. Você criou dentro A da comissão do Câmara idoso, né? a comissão do idoso. Idoso, Você fez também um projeto de lei ligado, Tá ligado ao idoso. ao idoso. Me Sim. conte um pouco mais desse projeto ligado Algumas aos pessoas até idosos. brincavam assim, você defendeu o idoso por causa dos seus cabelos brancos. Eu digo, também. Puxar a sardinha pra minha brasa. Né, Se Paulinho? nós tivermos sorte, Vamos Chegamos chegar lá, lá, vamos né? chegar lá. Se tivermos sorte. Não, Jesus volta antes. Do jeito que as coisas estão Porque a capotando. gente vê o Ou então idoso Putin aperta um altamente botão aí. discriminado na sociedade, né? Você vê, você tira pelo ônibus, você entra no ônibus, você vê muitas das vezes o jovem sentado numa cadeira e aquela pessoa Exato. com idade de ser seu avô, sua avó, em pé do seu lado e você não tem a capacidade de levantar para dar um lugar. Mas aí já é educação doméstica. Isso, né? Já vinha... Social também, viu? Social Não, também, educação né? doméstica. Você sabe que quando Eu era a mãe não menino, educa, a Desp responde depois. Responde né? depois, né? Então, a preocupação da gente foi mais assim, de um acolhimento, né? A gente passou pela Câmara e antes de mim passaram quantos outros, né? Quantos vereadores Sim. passaram? Mas ninguém teve essa preocupação de criar uma coisa que lutasse pelo direito do idoso, né? Que pelo menos desse o assovio. Existe o idoso aqui, vamos tomar conta dele, vamos fazer algo diferente por eles, né? Enfim, eu acho que foi um legado nosso também, né, pela Câmara. E eu acho que o maior legado do vereador Coca Branco nos 4 anos que passou por lá foi ser humano, entendeu, Paulinho? Eu vi alguns colegas meus parar para mim, assim, depois das sessões, e dizer assim, você defende muito o povo. Você fica sempre o tempo todo brigando a favor do povo. O povo vai lhe dar resposta. Aí tem algumas pessoas hoje que param na rua, que renovou o mandato, viu que eu te falei que o povo vai lhe dar resposta? Eu digo, mas o povo me deu. Exato. Me deu 807 votos, Exato. sem uma vaga de emprego nessa cidade, sem uma vaga no meio empresarial de emprego nessa cidade. Você sabe, Paulinho, que é você acordar em 2017, eu já vereador, e bater na porta dos empresários para levar um currículo, e o empresário dizer assim para você, Coca, gosto muito de você, mas enquanto você tiver oposição à gestão que aí tá, não volte mais na minha empresa não, que as portas estão fechadas para E você. como é que é, Coca, fazer oposição a Covardia, hein? Moema Gramacho? Como é que é esse dia a dia? Você lá, combativo, era você e doutor Emanuel, Eu e e quem Dr. mais Emanuel. oposição? Só. Começou eu, doutor Depois Emanuel e virou Decinho, né?
Começamos nós Sim. 3, acho que com 8, 9 meses, Decinho foi para a base, ficou eu e Emanuel. E finalizando o mandato, Miriam e Fausto, que rompeu com ela, né? Miriam um pouco antes, Fausto na reta final, que Fausto foi ser o vice de Mirella, salvo engano, e ficou como oposição. Mas a oposição mesmo E a no município foi eu e Mirella, Emanuel. não, como é o nome dela? A Débora Reis não era oposição? Não, Débora Não, nessa época era base. era base. Débora era base. Débora Rompeu faltando 15 30 dias. 15 15 dias. dias, não foi? Débora rompeu com Moema. Agora, Débora foi uma política, assim, sempre se posicionou. Eu mando um abraço para a Débora Regia, vereadora, que eu acho que hoje faz um trabalho maravilhoso nessa cidade, né? Um trabalho de muita coragem, Paulinho, que eu sei mais ou menos o que é que ela passa. Hoje, sendo oposição na cidade não é fácil. E Débora é uma guerreira, entendeu? Ela é uma guerreira. É isso. É aí que eu queria chegar. Porque, pô, imagina este trabalho para você, essa dificuldade, e hoje os vereadores de oposição. Como é que você entende que é feita hoje essa oposição na cidade? Para esses vereadores que aí estão. Se você pudesse falar para eles assim, dá uma dicasinha Eu assim. até converso com alguns, né? Tem alguns que me ligam, dizem assim que eu sou conselheiro. Eu acho que é por causa dos cabelos brancos, né? Como é que você Virou um sobreviveu? referencial, tá vendo? Você sobreviveu, Coca. Tem um amigo que eu Você mando também um sobreviveu. abraço. Eu acho, Coca, que na sua época de oposição também, apesar dele ter sobrevivido a essa oposição, acho que era uma oposição mais respeitosa do que tá aí. Verdade, eu tenho visto assim, umas Né? coisas assim que eu não concordo. Você acha que Então, não é assim, respeitoso? qual é a você? grande Pra diferença você ter entre você ideia, e o doutor eu tive Emanuel com a atual para os prefeita que estão aqui? numa reta final da minha eleição, né? Um dia que a gente sentou, conversou, bateu um papo sobre política, e ela disse que eu só estava sentado do lado dela ali conversando, que foi através do convite dela, porque eu realmente fui uma oposição que me respeitei e respeitei ela. Né? Eu fui verdadeiramente uma oposição. Até ela brincou na época Isso dizendo é que do eu ser tinha humano, sido né? a maior oposição que ela teve na cidade. Eu ainda brinquei com ela e disse assim, eu não, foi Dr. Basso. Dr. Basso com 8 anos depois virou prefeito. Ela deu risada e disse que não, que eu tinha sido uma oposição retada dentro da cidade, né? Que eu tive coragem e tudo o que eu denunciei foi com propriedade. Nada por, tipo assim, no foro íntimo, né? Pessoal contra ela. Nada contra ela. Não tenho nada contra a Moema, aliás, não tenho nada contra ninguém, né? Eu tenho contra a forma operante que tem algumas coisas que acontecem dentro do nosso município. Por isso que eu fui oposição, né? Sim. E eu acho que a oposição que eu fiz com Moema, reconhecido por ela mesma, foi uma oposição séria. Contra fatos no argumento. Sim. Toda vez que eu denunciava, é porque existia um fato verdadeiro. E hoje eu vejo algumas situações, assim, uma briga dentro da Câmara, às vezes vereador com vereador. Desnecessário. Né? Eu respeitei muito o colegiado. A casa também era mais corporativa, né? Na gestão anterior, o negócio vocês se entendiam. No fundo, Hoje não tem mais isso, né? Quando eu entrei na Câmara, a primeira palavra que eu escutei foi corporativismo. Isso. Ainda brinquei assim, isso serve para comer como tira-gosto? Porque aqui até agora eu não vi. No fundo, não existe corporativismo na Câmara. Não tem? Não existe. É cada um por Não si? existe, Desde não a sua existe, época não já era assim? Não existe. Existe o falso corporativismo. Sim. Né? É quando está sentado todo mundo olhando no olho do outro, o corporativismo. Deu as costas, abriu a porta e saiu, acabou o corporativismo. O nego lhe atropela, passa por cima. Quem é base, lhe atropela. Quem é oposição, fica para trás. A verdade é essa, entendeu, Paulo? Poucos têm Mas você coragem tá falando de o dizer. quê? Nas ruas? Nas ruas mesmo. Então Mas só isso é uma havia questão o corporativismo na sessão, Só na sessão. Passou da sessão, esqueça o corporativismo. cada um por si. Base, não respeita a base e piorou a oposição. Porque a oposição não tem nada. O que a oposição tem? Eu estou lhe falando, tipo assim, eu fui vereador durante 4 anos, mas estou na política há 20 e poucos anos antes de ser vereador. Devo ter empregado, Paulinho, nessa cidade mais de 800 pessoas nos 12, 16 anos da minha vida. Uma enxada, um carro de mão, uma pá e uma vassoura. Sim. Se eu for botar no ângulo de emprego, eu empreguei mais de 1.200 pessoas nesses últimos 12 anos antes de ser vereador. E quando eu virei vereador, não empreguei ninguém. Aí você disse, ficou preguiçoso? Não. Batia na porta do empresariado que sempre me ajudou e a porta estava fechada porque eu era oposição. E o cara dizia teve um empresário que dizia assim, Coca, já pensou se Moema souber que eu estou te ajudando? Estou dando emprego para você. Mas você tem. Quem garante você que eu não vou ser tinha- perseguido? Quem garante que eu não vou ser? Eu digo, rapaz, não tem nada a ver, você é empresário, você paga seus impostos, mas eu prefiro não bater de frente. Você tem uma característica muito parecida com Minha Johnny Nossa Kiss, Senhora. né? Que você tem uns seguidores também que Tenho, ia até para hoje, as verdade. ruas, denunciava. Verdade, E eram verdade. denúncias, até que às vezes você Ficou não com esse tinha o legado. conhecimento, mas você ia lá, você Verdade. ia lá conferir e você tem esse legado das pessoas que lhe acompanham até hoje, né? Até hoje, verdade. Hoje você vê que eu estou praticamente assim, um pouco afastado da política, praticamente 2 anos. Voltei agora para deputado, que a gente apoiou o João e salvo engano, me esqueci o nome da outra deputada que não perdeu
não ganhou a eleição, está como vereadora. Cris Corrêa. Isso, Cris Corrêa. E eu voltei para as ruas, né? E eu vi um sentimento assim muito positivo. Ah, a Cris que saiu deputada federal. Isso. Ah, conhecia a Cris. Você conheceu? A Conheci. gente apoiou ela aqui em Lauro de Freitas. Você continua em que partido? Eu tô no mesmo de ACM, Sim. Tá na União. União Brasil. Tá num bom partido. E como é que tá a União hoje, dentro da cidade? Paulinho hoje tá na mão de Teobaldo, né? Teobaldo é o presidente. Hoje tem Sapucaia, tem Jânio era do União, saiu, né? Agora foi pro, acho, fiquei sabendo, parece que ele foi pro PT, É. Jânio Corredor, não é isso? É. E Desde o ano tem passado. Sapucaia, salvo engano, só Sapucaia no Sim. União. Mas você não tá com vontade de... Só tem esse pessoal na União? Eleito Não. é de mandato. E você, Porque a pra, União elegeu pra daqui a dois, um elegeu ano, dois. pra daqui a um ano e 10, um ano e meio, Paulinho, a gente tá aí nesse pensamento, entendeu? O sentimento é esse, como eu voltei a lhe falar, né? O nosso saída agora para deputado, para apoiar os deputados, a gente viu esse sentimento nas pessoas. Algumas pessoas que esteve comigo em 2016, que não tiveram em 2024, me procurando nas ruas e dizendo, poxa, você tem que voltar, você está fazendo falta na Câmara, a Câmara não é mais a mesma sem você. E isso é tão legal você escutar, né? Algumas É o pessoas na época reconhecimento. pediam até você para prefeito, né? É, Eu lembro, teve. coca para prefeito, Teve, coca é. para prefeito. E tipo assim, teve o reconhecimento, tá tendo um reconhecimento das pessoas, né? é isso. Você teve essa movimentação, você chegou a ser um vereador e o seu trabalho era reconhecido a este tamanho. Você quase foi alçado à campanha de prefeito. O que foi que desandou? Olha, Paulinho, O que eu foi que- acho- eu acho que você tem acha alguns que isso pode não ter lhe fatores. prejudicado também enquanto vereador, porque você É, ia tirou para o ser foco um prefeito, aí as pessoas que estavam com você já acabaram ficando liberadas para poder fazer um trabalho, querer ser vereador, querer apoiar o outro vereador, pô, não, Coca vai ser prefeito, então eu tô liberado. Aí você perde essas lideranças e quando você volta, você já não tem aquela mesma estrutura Eu acho que você isso aí tinha. atrapalhou um pouco, não tanto, não seria o divisor d'águas isso aí, não. Eu acho que o divisor d'águas foi tipo assim, como eu falo sempre, tudo é da vontade de Deus. Deus tem um propósito maior na minha vida, né? Eu acho que ele tinha que fazer com que eu perdesse essa eleição, com que eu ganhasse essa eleição da forma que eu ganhei. Porque para mim eu ganhei, eu saí vitorioso, não tenho nem dúvida disso. Para eu vir mais maduro. Perde né? quem não vai pro jogo. Talvez, tipo assim, Paulo, a gente está há 30 anos na política, mas eu nunca quis ser. Eu fui vereador mais por pressão do que por vontade. O grupo, E agora, se eu voltar para aquela Câmara, eu vou voltar com vontade de ser vereador. Entendeu? Até Vou porque- voltar com outro pensamento, Até com porque outra a estrutura, veia política, né? com outra sangue, experiência, né? né? E talvez eu entrei naquela casa com pouca experiência e agora se eu retornarei com outra experiência, né? Respeitando mais as pessoas, não que eu não tenha respeitado, mas com um ângulo de visão político diferente do que eu tinha. Então tudo é um conjunto, né? Você como um conselheiro da oposição, né? Como você disse que seus colegas atuais vereadores, né, de oposição vêm até você pedir conselho. Qual o conselho que você costuma mais dar aos vereadores de oposição da cidade? Olha, tem um assim que eu prefiro não Se citar o nome, comporte. mas a gente conversa Não bastante, precisa citar né? nome, não. Eu quero saber Fale os direito, não conselhos. brigue com as pessoas no corredor, essas coisas assim. Não, porque ser oposição é tão difícil nesse município, Paulo. É muito complicado, irmão. Não é para todo mundo, né? Porque imagine, cara, você às vezes você sai hoje com 1000 votos na cidade. Você deve para ter tido 1000 votos, ou você teve muito dinheiro, Sim. ou você vendeu muito bem vendido o seu projeto O sonho. político, o seu Vendeu seu sonho. peixe. Vendeu seu peixe, né? E aí quando você ganha uma 1000 eleição votos e que você é oposição, que você não tem uma vaga de agente de limpeza na cidade, você não tem uma vaga de agente de portaria na cidade, e aí vai. Aí quando você vai para o meio empresarial, que talvez você ajudava ao seu povo com emprego nessas empresas, as empresas fecham as portas. É complicado, meu amigo. Só eu e Deus sei o que eu E passei qual os o 4 conselho que anos. você dá? Aí quando eu falo com essas pessoas, eu digo assim, persevere, falo para elas para eu não fazer as coisas que eu fazia, para fazer diferente, Aonde porque você tem algumas errou? coisas que talvez eu fizesse de uma forma errada. Então é por isso que o pessoal tá faltando de respeito na Câmara. Se você tá falando que é pra fazer Entendeu? diferente. Fazer um pouco diferente e para ver o que vai dar, né? E o contato, e doutor Emanuel, tem algum contato? Que é Sim, seu eu sempre falo com o colega de Emanuel, o oposição? Emanuel tá em Candeias trabalhando, Emanuel, salvo engano, é diretor do hospital lá em Candeias. Sim. Manda um abraço para meu amigo. Foi um cara que eu já conhecia, mas queria uma relação muito boa dentro da política. Doutor Cara Emanuel, sério, foi meu trabalhador. primeiro emprego na prefeitura, eu era estagiário da Secretaria de Saúde. É, Paulinho. Exatamente, foi quem Cara muito abriu, profissional, quem né, abriu as Paulinho? portas.
Muito profissional. Rapaz, Paulinho como menor aprendiz aos 14 anos de idade. Eu era jornalista, rapaz. Ele tem assim, amor. Que 14 anos. Eu tinha assinador, estudante de jornalismo. Eu tinha assinatura de jornais todos os dias, porque eu trabalhava lá e recebia. E tinha um aparelho de fax. Eu tinha um aparelho de fax Sinal na do minha fax, sala. por favor, seu Paulo. Pra poder mandar o release. Porque Pra mandar naquela o release pra época, redações. naquela época a gente mandava o release pra redação, tinha alguém mandava pra tarde, escrevia, digitava, imprimia, pegava o papelzinho, sinal de fax, por favor, e ó, O Manuel mandava. nessa época era o quê? Secretário? Ele já? era secretário de saúde, Saúde. de Marcelo Abreu. Na É época. muito bom, o Manuel é muito bom no que faz. Mas não tem muito tempo isso não, viu? Isso na verdade... O fax não. Uma meia dúzia de anos. O fax não. O dia fax desse. até outro dia, antes Foi do um Zap, dia a gente tava desses, usando um dia fax. desses. Ô, Coca, qual foi a maior luta assim, que você teve, né? Já que Moema reconheceu o seu papel enquanto oposição, que você apontou e que teve uma solução imediata? Olha, algumas denúncias que nós fizemos, até ela mesma falou uma vez para mim, ela disse assim, pode olhar, vereador, busque lá em todas as denúncias que você fez dentro da Câmara de Vereadores, se mais de 80% não fui lá e resolvi. E a gente foi buscar e viu que realmente muitas denúncias que a gente fez, ela foi para dentro e executou, né? Eu lembro de umas ruas ali na Itinga, Porque não foi? no fundo, o que é que eu vejo hoje da Câmara? Pela visão que eu tive aos 4 anos, né? Que me perdoe meus colegas do passado e meus colegas da política atuais. Quando você chega ali naquela Câmara, muitas das vezes você tem a visão diferente do que era para você ter, né? Eu acho que no fundo o vereador, quando ele entra numa Câmara, ou o político, né, quando ele entra numa Câmara, ele tem que olhar que ele não passou no concurso público. Né? Exato. Ele deve favores, deve uma resposta para a sociedade. Ele está, né? ele não é, né? Ele não é, né? Eu sempre falava assim, eu não sou. E tem alguns que acham que vai ser a vida toda. E é esse que sofre quando perde. Mas tem a questão também quer conhecer uma pessoa. Deu poder a ela, né? Eu acho, tipo assim, ó, se a Câmara de Vereadores olhasse um pouco mais para a sociedade, ao entorno dela, né? Olhasse mais para o munícipe, pode ter certeza que os prefeitos trabalhariam 3 vezes mais do que o que trabalha, né? Eu sempre falo, a gestão não presta, a prefeita é horrorosa. Quem colabora com isso é a Câmara, Paulinho. Claro, se a Câmara fosse efetiva, fiscalizasse, cobrasse, o prefeito tinha que trabalhar, meu amigo. O grande problema é que o prefeito chega e ele quer ter a grande maioria. Na sua época E a tinham grande 2 maioria, sessões muitas por vezes, é semana ou omissa. era só um dia mesmo? Eram duas sessões. Naquela Era época, 2 sessões. cortou o salário pela metade, que agora só tem uma, Terça e né? quarta. Não reduziu, não foi a metade, não. Aumentou o se eu não me engano, salário. 30%. Aumentou uma cadeira e Mas aumentou o agora os salário. vereadores que só trabalham uma vez por semana. É uma vez por semana? É uma vez? É? Sessão? Sessão uma É vez? uma vez, dia de quarta. Só dia de quarta-feira. Antigamente era terça Terça e e quarta. O quarta. negócio tá ficando bom pra ser Logo vereador. começaram a terça e quinta, depois ficou sendo terça e quarta. Foi. Eram 2 vezes. Aí. E que deveria já voltar com e a também- plenária, né? Pra abrir E também, pro povo, né? exatamente. Mas não cabe, se aumentou. Você tem um... Vocês votaram na sua legislatura, Aumentar, voltou para Aumentou aumentar. uma Mas se cadeira. você tem um Não, porque espaço... até já permitia, né? Como é que funciona? Você tem um pelo espaço horário. utilizado. mas O ali Cine não Teatro, cabia, por exemplo, não. não pode uma vez por semana, não pode se transformar numa plenária para poder receber essa Receber. Cara, peraí, Essas esculhambação é essa, Laura? Eu acho, Paulinho, no fundo, Então, tem cidade que é menor que Lauro de a Freitas que eu cidade conheci. com Lauro de Freitas, ter a Câmara que tem, é uma vergonha. O espaço físico, né? Tem tanto terreno público que poderia construir uma Câmara de verdade. Né? Exatamente. Você vai nesses interiores, assim, bem Sim. menor, com arrecadação, Com a um terço da de Lauro de Freitas com a Câmara de respeito. A gente não tem um espaço físico de Eu respeito. estive na Câmara de Vereadores de Paulo Tem. Afonso e algumas E cidades do falta, interior. falta o quê? Uma estrutura absurda. Eu acho Quando que tem você que ter uma chega visão, quase lá, Uma Alba. visão da gestão em Existe uma lei que foi votada autorizando, né, a vender algumas áreas, né? Para a Isso, construção da Foi Câmara. aprovado. Foi aprovado e aí os terrenos estão à venda para gerar esse valor Ainda tá para à se venda? construir. Isso ainda tá à Ô, venda? meu amor, aí tem que saber da prefeitura. Tem que esperar um Para se pouquinho construir o novo prédio da Câmara, né? Um complexo, o né? novo complexo mais. É, da precisa Câmara. de um plenário, uma casa. Ok. Eu passei Vamos 4 falar. anos lá, desses 4 já tem mais 2, 6. São 6 anos que esse projeto existe, essa vontade existe. Mas foi votado ano passado, Foi, essa né? desafetação para a venda. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Maioria da casa, sabe Eleições dizer? 2024. Exato. Como é que Mas está já, mas esse já. processo de construção? Como é que está esse alinhamento, né, da oposição? Eu estou vendo algumas fotos aí rodando pelas redes sociais, um grupo que está se reunindo em prol de um nome. Já existe, você está participando dessas conversas?
Tá em algum grupo de zap? Olha só, eu falo isso há mais ou menos 1 ano e meio, que quem vai resolver e quem vai escolher o seu prefeito é a própria cidade, né? Aí você pode... Mas sempre é a própria cidade que escolhe. Mas hoje tem um lado de oposição que às vezes é dividido em três lados, né? A gente vê assim muito se movimentando Mirella e Teobaldo, daqui a pouco a gente vê Matheus se movimentando e vê Débora se movimentando. Você teve nesse jogo graúdo, né? Esse jogo Tive. Você chegou a ser o candidato a prefeito Foi. do grupo. Foi durante Em algum 90 momento. dias. Pronto, mas você chegou naquele momento a ser o candidato a prefeito. O que é que define? Porque assim, o que está acontecendo? Porque eu vejo lá de Freitas, todo mundo quer ser candidato a Olha, prefeito. lá Beleza, atrás, tudo bem que não Paulinho, é hora de se discutir um projeto. Lá Eu atrás, acho que o que me fez eu É recuar... muito cacique, foi, pouco o que índio. me fez eu aquela coisa. recuar, eu tive 6 reuniões com a CM na época, né? Isso. E a CM me mostrou ali, eu acho que ele também estava certo. A Semi-Neto. A Semi-Neto, Olha. Ele para mim, continua sendo o líder, né? Do lado de oposição da cidade. E, tipo assim, ele me mostrou que naquele momento tinha que ser Teobaldo. Teobaldo já estava 2 anos caminhando pela cidade. É um cara que ia bancar a política dele, a eleição dele, não vai precisar de ninguém pelo lado financeiro. E ali ele mostrou que realmente o momento era para Teobaldo, né? E assim a gente fez, né? Foi pela ideia dele, tiramos nossa candidatura e seguimos com o Teobaldo. Hoje você vai me perguntar, quem é que você acha o melhor para a cidade? Eu acho que está cedo, ainda vai passar muita água por debaixo da ponte. Não, Agora, eu vejo uma tá cedo pessoa não. despontando. Se você perguntar, Quem que é? que oposição, quem é que você vê se despontando na cidade? Eu vejo Débora Regis. Eu vejo Débora Regis com um trabalho legal. Eu vejo Débora Regis andando muito no maior colégio eleitoral da cidade, que é Itinga. Eu vejo Débora Regis numa facilidade de andar por dentro da Itinga, né? Isso eu lembro muito do Dr. Márcio, em 2011, 2012. Quer dizer, Dr. Márcio, 2011, 2012 foi quando se acelerou o processo, porque Dr. Márcio andou durante 8 anos. Isso. Dr. Márcio foi realmente um guerreiro, né? Eu até lembro que na última caminhada de Dr. Márcio, foi na véspera da eleição, no sábado antes da eleição, Dr. Márcio andou da Terra Plaque até o Parque São Paulo. Se você medir ali, dá quase 3 km, se não dá mais. Ele subiu correndo, né? Com o Bocão seguindo, você lembra, Paulinho, na época? Eu tava de carro. Não é fácil subir aquela ladeira. Eu fui de carro. E hoje eu vejo Débora com um foco muito parecido, entendeu? Eu vejo Débora, tipo assim, de domingo a domingo na Mas rua. você tá participando de alguma reunião Mas pessoal? Você não Eu tem tenho conversado caminhado com ninguém? ela, eu Mas, tenho conversado Coca, muito com Débora. Você me comparou Peraí. Débora com o processo de Márcio. Isso. Você acha que isso ajuda ou atrapalha? Não. Porque a cidade já testou Márcio. Isso, Já viu o que foi. isso. E Márcio, a época, Deixa eu até Márcio corrigir tinha isso aí para conseguido- não conciliar e dizer assim, Isso. Débora e Márcio são as mesmas pessoas. Pronto. Não, cada um são seres humanos diferentes, com Pronto. perfis totalmente diferentes. Pronto. Eu falo assim, com a forma de vontade de ganhar, vontade de chegar, vontade de ser o escolhido, pelo menos. Márcio teve muito isso, você acompanhou ele, você viu de perto a vontade que ele tinha de ser o escolhido. E quando ele foi escolhido, que foi o candidato, ele foi como se fosse um samurai. Eu brincava com ele, você parece um samurai na rua. Ele foi praticamente só. Incansável. Hoje eu vejo Débora com um perfil parecido na vontade. Débora tem outras características diferentes da de Márcio, totalmente diferente da de Márcio. Né? Márcio é uma pessoa, ela é outra, totalmente diferente, com as características totalmente diferentes. Né? Agora, a vontade de chegar a ser escolhido. Porque você passa, é um vestibular. Você passa por 2 etapas. A primeira etapa é você ser o escolhido. As primárias, né? Né? Para a segunda você ir. Você acha que essa decisão, Pra e luta, agora pra guerra. também, assim como foram as outras eleições, passa por a Semi-Neto? Eu acho que é um divisor da água, né? Eu acho que, tipo assim, não é porque a CM não tá no poder, né? Tá sem mandato, porque diz que o político sem mandato não é político. Ele tá. Um amigo meu que é político e está Vai sem nessa. mandato, ele chegava para mim assim e dizia assim, ó. Ele tinha sido vereador, tinha sido prefeito, aí uma vez ele disse assim: você agora tá vereador. Quando você chega em casa, você bate o dedo, o cachorro late. Deixe você ser o mandato, você vai bater o dedo do cachorro, nem para você vai latir. Nem olhar pra você. Olhar. Então, beleza. eu acho que não. Eu acho que, tipo assim, a CM é uma referência, né? Sim. A CM é um cara... Primeiro que, tipo assim, a CM... A gente tá aqui, 4 pessoas conversando, né? Sim. Se ele tivesse aqui, o pensamento dele já estaria lá na Estrada do Coco. Ele é muito rápido. O Sim. pensamento dele é muito inteligente, não que a gente não seja, mas ele tem um pensamento muito rápido e uma visão
Então, você Ele acha quer que uma vivência política, ele tem essa preparo. essa decisão passa Ele por tem ele. toda uma estrutura diferente. Ele é dos demais, ACM, né? Ele é ACM. Ele é ACM. Tem pedigree, Eu acho né? até mais. Tem pedigree, eu, tem a- pedigree. eu acho até mais inteligente do que o avô nesse sentido. Porque Do que o quê? Do avô. Você Porque não o avô. você não sabe quem foi. Não, só Não, é que você não um sabe posicionamento quem foi de o forma avô. bem leve, assim, É que você não superficial. sabe quem foi. O avô Eu acho, foi tipo tão assim, inteligente que São ele períodos vive... diferentes da Ele política, vive né? ainda Sim, do mas testício do assim, avô. aquele cenário político cabia aquele ACM. ACM. Esse cenário Hoje não político cabe não mais. cabia. Não vai caber. Ele não vai Verdade. ficar 3 meses sem Mas acabar o com a vida dele. original lá atrás, se estivesse neste tempo, ele estaria à frente deste tempo. Aí é verdade. O velho ACM... Isso aí é Matrix, Eles- você tá ligado que você acabou de falar, é o Matrix. velho Saiu ACM, da... O velho ACM, ele tinha... O velho é Pelé, né? O velho ACM, ele sabia muito o processo político. Dentro do que é a eleição, se ele virasse para você e falasse assim, você vai ser eleito deputado estadual e você vai ter 50 mil votos. Você tinha certeza que o cara podia dormir em paz, que a campanha estava feita e que os 50 mil votos cairiam. Ele sabia de todo o cenário político, ele sabia quem era quem do jogo. Eu digo porque E ele com certeza eu comecei seria a minha presidente vida do Senado. estudando politicamente. Mas Eu aquele comecei a cenário minha vida político estudando politicamente. já começou a ameaçar Eu tinha- a forma dele de fazer política. Eu olhava e Essa assim, ó, não, eu não Veja as gosto entrevistas disso. dele na TV Cultura. O jovem radical, Luna, que eu fazia assim, não, Antônio Carlos Magalhães, não, era longe de mim. Quando eu comecei a estudar e analisar aquele não, cara, eu sempre fiz, gostei, achei ele- sempre este achei ele cara é fantástico, sensacional. este cara está à frente do tempo. Este cara sabe do que é o processo. E nada. E hoje as pessoas, infelizmente, fazem política sem saber o que é política. Verdade. Eu Uma, acho que quem uma tem coisa, uma- inclusive, quem que tem foi o que um me perfil incomodou muito parecido deste é Jacques processo da Wagner. eleição aqui na passada, De ACM. da escolha de Teobaldo, foi exatamente um cara Então ele que não vai queria se derrubar a envolver com o articulação processo dele. político. Ele falava que ele ia fazer a ele não tá política sem gostando, não. política. Eu acho ali, Paulinho, que não houve escolha, né? Houve um cara com vontade, 2 anos e meio antes da eleição, ele botou Ele. o bloco dele na rua, Sim, sim. podendo se bancar, né? Não, tinha Sem precisar de estrutura, ninguém, você e tem que foi ter pra rua. estrutura. E isso começou, o caminhar dele começou pela cidade e ele foi ganhando gosto, né? Ele achou que poderia chegar. O problema de não ter chegado, existe alguns aspectos. Eu caminhei com ele durante 11 meses, um ano. Um cara fora de série Sim, de palavra. sim. Um cara, porra, fora de série, um cara de palavra, Paulinho. Se ele fizer um acordo com você, ele vai cumprir. Matheus Agora, Reis não achou isso, não. Ele não, chegou, eu Matheus acho que ele é um chegou cara aqui. de palavra. Matheus chegou aqui que eu fiz, meu Deus do céu, é esse cara mesmo que você era o Olha, vice. eu vou falar Eu fiquei duas assustado. características dele que eu vi. Uma, cara super de palavra. Se ele der a palavra, ele cumpre. E isso quem disser o contrário tá mentindo, Paulinho. Isso quem disser o contrário tá mentindo. Se ele der a palavra. O problema dentro da política é que você tem que fazer acordos. Sim. E ele não sabe fazer e não faz. Então ele não é político. Ele não é político. Isso aí eu tenho certeza absoluta que não é. É Ele vai você virar pegar assim. um jogador de Não voleibol pra jogar futebol. Já dizia meu Tem avô, lógica. papagaio velho não fala. Não fala, irmão. E quem é do jogo político, do meio político, sabe fazer a política. Ou errado ou certo, mas sabe fazer. E quem não é do meio político não vai aprender, irmão. Você aprende se você tiver 15 anos, 20 anos, até os 30. Passou dos 30 é complicado. E aí toma Porque baile, você né? cria uma personalidade. essa Porque a baixinha personalidade é deixou sua, correr. e você não vai recuar ela. Ainda mais tipo assim. Quem é Teobaldo? Teobaldo é um grande empresário, pô, o cara que começou de baixo, o cara que conquistou tudo no meio empresarial. Então esse cara lá dentro dele, ele deve dizer assim, eu sou Teobaldo. Eu cheguei onde eu cheguei. Quem é Paulinho? Quem é Coca para falar algo que eu tenho que seguir diferente do meio político? Se eu fui conquistando tudo só. Então para ele também não é fácil, Paulinho, Sim, escutar. sim. Tinha coisa mesmo que eu conversava com ele, que tipo assim, se eu conversar com meu filho, disser, ó meu filho, eu faço essa política daqui, ele vai fazer, você sabe por quê? Porque ele tem 10 anos, ele vai escutar. Mas para ele é difícil entender. Não estou dizendo que ele fazia por má fé ou por tolo, não. É porque ele não entende o jogo político. Não entende. Tem característica que não tem como. Nem aprendeu, nem vai aprender. Aqui, essa leitura Entendeu? que você fez dele permitiu uma Entendeu? análise de mais intimidade. A maioria das pessoas tem uma relação totalmente diferente do que você acabou de expor. Não, É muito dispare. E com o Teobaldo, eu tive assim, uma relação, não vou dizer que virou meu amigo, que não é meu amigo, nem nunca vai ser. Ele vive um mundo, eu vivo outro. Né? Teobaldo vive um mundo totalmente diferente do Sim. meu. Né? Teobaldo agora deve estar no mercado dele, eu estou no condomínio dele fechado, eu saio daqui e vou pro gueto. Meu ritmo é totalmente diferente do dele. Agora, Teobaldo, o período que eu fiquei um ano com ele,
uns 6 primeiros meses da pandemia, a gente ficou muito próximo de se falar todo dia, às vezes falar 2, 3 horas de relógio no telefone. Entendeu? Então, a gente passa a conhecer a história do cara do lado de lá. E vou lhe dizer, de palavra ele é. O cara que chega aqui pra você e disse assim, Teobaldo me prometeu uma coisa e não cumpriu, ele tá mentindo, Paulinho. Ih, caramba. Já Ele entendi tá mentindo, tudo. Paulinho. Eu já entendi tudo. Ou comigo e algumas pessoas que eu já conversei, ele agiu diferente. Né? Algumas pessoas chegou e disseram assim, Coca, você tirou sua candidatura para caminhar com o Teobaldo, ele vai dar 1 milhão. Eu digo, só se for aquele milho que vende na feira. 1 milhão, um grandão. Isso aí esqueça. Ou um pacote de Esqueça, flocão, porque, né? tipo assim, ele respeita centavos. Ele é comerciante. Ele não é do meio O político. pessoal acha que esses empresários Não tem- dão ele não dinheiro, tem não é assim, dinheiro não. vazio. Não, irmão. Agora, se ele difícil. prometer um tostão, é um tostão. Não vai ser meio tostão. Entendeu, meu amigo? Porque ele é um cara de palavra. Isso aí eu posso lhe dizer que comigo foi, com algumas pessoas ligadas a mim, foi de palavra. Isso aí a gente não pode tirar esse legado da pessoa. Agora, senão você tá sendo covarde com Em ela. 2020, Não é? Coca, eu tava meio que imbuída no cenário eleitoral de Lauro de Freitas. E aí tinha Mauro Cardim, Marcelo, você e o outro... Como é o nome? Tinha mais um. Me esqueci o nome dele. Que tava caminhando junto durante um momento. E depois dissolveu o Foi grupo. no período que a gente tava resolvendo se eu seria o candidato ou não. É. E tinha aí, Cardinho até caminhou comigo, até levou pra gente fazer algumas matérias e tal, na Rádio Bandeirantes, parece. Gustavo, uma vez, Gustavo Ferraz Ferraz. também. Não, Gustavo não tava andando com a gente não, era outro. O Gustavo tava no PSC. Era outro. Gustavo não fazia parte. Que era bolsonarista. Que era bem firme, isso, assim, ele isso. falou Marcelo? que- Marcelo. Marcelo Marcelo Santana. e tinha o outro Não, também. Meirelles? Não, Marcelo Meirelles. Não tava nesse grupo, não. Não, Esse era grupo ele não outro. tava, não. Eu me esqueci o nome dele. Mas agora. ele já tinha sumido do mapa nesse momento. É, então Que no fundo, naquele período ali eram 3 candidatos. candidaturas. Mas tinha né? mais um, E terminou em uma das 3 indo pra frente. Né? A gente chegou a realmente se movimentar, a fazer algumas reuniões. E terminou no final só eu caminhando com o Teobaldo, né, desse grupo. Foi, você Né? começou a caminhar até o balde e o PTB ficou sozinho. Isso mesmo. Tipo assim, ó, se você me pergunta, Coca, você se arrepende de ter caminhado com o Teobaldo? Não me arrependo em momento nenhum. Faria agora de novo? Acho um pouco difícil. A gente não pode dizer que dessa água eu não beberei, mas Você acho acha um que pouco Teobaldo difícil. viria de novo? Eu não sei, eu vejo assim comentário na cidade. Eu nunca cheguei pra ele pra perguntar, ele também nunca me ligou pra Eu dizer. queria conversar Né? com ele. Eu queria No bater um fundo, papo. no Eu queria fundo, bater eu não um sei. papo. Vamos né? trazer um Teobaldo papo aqui. De vez em bom. quando eu Teobaldo vejo, pra cá, de né? vez em quando eu vejo Chama ele. Teobaldo. algum Eu já movimento vi, na ele cidade, tirou foto com o Neto. Teve uma reunião com o Neto. Eu acho que bater um tudo assim, papo ó, com ele. Eu queria se você entender um perguntar pouquinho assim, disso. Eu acho que na vida tudo tem um começo, meio e fim. E o cavalo só passa selado uma vez para ser prefeito. Não passa duas, irmão. Sim. Passa duas. Passou na de março em 2012. Se ele deixa para 2016, ele não chega. O cavalo passou, ele Com tombou e certeza, saiu com parecendo certeza. louco pela cidade. Com certeza. Veio Matheus, 2016. 16. Né? Matheus veio um cara que ninguém esperava, vinha com a reeleição e provavelmente estava reeleito a vereador. Veio aquela coisa, Matheus foi. Se Matheus tem. Dormiu o vereador, se acordou o vereador Matheus tem prefeito. o mesmo período que Márcio teve, de 90 dias, Sim. é que Matheus só teve 45. Se Matheus tem 90 dias. E ele foi escolhido. Ele não aos- perde para Moema. Se ele tem 90 dias, ele não perde para Moema. Isso eu tenho certeza, pelo Não, que eu e- vi o crescimento dele na E cidade. Márcio, e a campanha de Márcio, Agora, Márcio ganhou de Matheus- Oliveira no finalzinho também. Foi. Nas últimas semanas Nas que últimas. foi que ele despontou e ganhou. Bateu foi 2 vezes, já bateu na porta, né? É. Voltou. Não, Aí- uma mas como Matheus foi prefeito e uma vice. como vice. É. Agora, Aí né? Matheus veio agora como vice. Eu acho que o cavalo estava selado para Matheus agora. Ele botou o nome dele. Se ele tem 4 anos para se fortalecer Sim. e sai no lugar de Teobaldo, e no desgaste que vinha Moema, dos 4 anos de Moema, que o desgaste era grande, ele tinha uma chance muito grande. Mesmo Moema fazendo articulação monstruosa com vários partidos. Eu acho que sim. Eu acho que ser Matheus ele tinha uma chance maior. Já agora na próxima, eu acho que é mais complicado. Entendeu? O cenário político tá nebuloso. O povo tá querendo uma pessoa nova. É? Entendeu? Eu acho que a pessoa quer. Eu acho que o povo quer isso. Você acha que vai ter Quer, tipo renovação? assim, quer um Paulinho Maneira lá, que bote a cara dele e que as pessoas gostem Não, e reconheçam o Pode ir. trabalho. Aí eu apoio. E o estagiário. Eu não. Já cumpri minha meta ainda. Conhecer lá, eu penso já Tô conhece. falando. Então não tem dificuldade Eu nenhuma. acho que olha, eu tenho visto assim que o momento é muito favorável a Débora. Eu posso até me atrapalhar e me enganar. É assim, eu, Mas eu tive esse feeling de 2011 para 2012. Eu sempre falava com o Márcio: Márcio, você vai ser o próximo prefeito da cidade. Ele brincava comigo: será, irmão? Eu digo: você vai ver, você vai ser o próximo prefeito da cidade. eu abracei. E olha que faltam eu 2 anos para eleição. Eu abracei Eu acho que Márcio. se Eu Débora abracei continuar Márcio em nessa pegada, ela tem uma 2008. chance Na grande. derrota de Roberto Muniz, eu abracei Márcio e falei: você é o próximo prefeito. Eu estava com o Pepe.
Eu falei pra ele em 2008. Ele tinha acabado de perder uma eleição. Roberto Ele olhou pra minha né? cara e fez, é ele. Aí eu fiz, não tenha dúvida. E todo um processo e foi de fato. E Márcio foi Trabalhou cara muito pra chegar, fantástico. né? Um cara Trabalhou muito fantástico. pra chegar. Agora assim, eu enxergo assim, vamos voltar a Débora e esse processo de Teobaldo. Eu enxergo que Teobaldo teve uma estrutura fantástica e tem uma estrutura fantástica. Sim. Né? E falta um pouco isso a Débora. Eu vejo Débora correndo muito solta. E para Márcio isso foi fundamental, de estrutura de campanha. Márcio conseguiu aglutinar pessoas, que é um trabalho que Débora, que é essa caminhada de um ano e pouco, que ela precisa até abril é 1 ano e 2 meses, ela tem 14 meses aí para fazer. Essa caminhada de montar estrutura, montar equipe. Na campanha de Márcio que você viveu, você tinha pessoas que não conversavam, sentavam na mesma mesa, mas não se olhavam. Verdade. Ela tem que ter esse poder. Eu acho que o próximo candidato, não vou dizer dela para não dizer que eu estou falando e levando. O próximo candidato tem que ter esse poder de não afastar e sim aglutinar. Aí as pessoas estão falando muito na campanha de João Leão. Eu acho que João Leão não tem essa vontade ainda que vocês do meio político, se quiserem de fato, que precisam fustigar ele para falar assim, venha porque o projeto é nosso, não é seu. Né? E as pessoas querem fazer isso com Débora, tipo assim, ela conseguirá aglutinar e abraçar todo mundo para trazer para o mesmo campo e sentar na mesma mesa, aquela mesa grandona que Márcio juntava 20 lideranças, 20 presidentes de partido, todo mundo junto ali, fazendo. Ela consegue ter essa estrutura para poder abraçar todo mundo. O que você fala tem sentido dentro da política muito mais, né? Ela tem que ter essa maturidade, né? Essa expertise de aglutinar essas pessoas e trazer para ela, né? Isso aí, tipo assim, é natural. Se ela será não tiver, importante se ela na não gestão? tiver, ela não vai ser prefeita, né? Isso é uma coisa muito natural. Márcio, você citou o nome de Márcio, a gente tem que sempre falar, né? Márcio, eu caminhei com o Márcio durante 7 anos e 6 meses, de relação de amizade muito próxima mesmo, até ele virar prefeito. E virando prefeito, a gente ficou um bom período, um ano e pouco, muito próximo mesmo. Márcio, ele não era um cara muito fácil de aglutinar pessoas do lado dele. Você sabe disso. Não era tão fácil. Márcio praticamente ganhou uma eleição quase que só. Márcio, eu sempre brinquei para ele antes, na reta final e depois da vitória. Que ele foi verdadeiramente um samurai. Ele saiu com a espada cortando que passa. Você esperou na frente dele, cortando no bom sentido. 3 horas da manhã, ele tava pedindo volta na rua. Não foi... tinha conversa, não. Não tinha dia ruim. E Márcio tinha uma coisa com ele, assim, que poucos políticos eu vi. E eu, de vez em quando, até converso com o Débora e com outros políticos. Márcio, se ele te ligasse agora aqui, telefone, você ligou para ele. Ele não atendeu o seu telefone. Ele estava fazendo alguma coisa, ou não viu, ou não quis atender. Sim. Aí você diz, tá bom, você botou seu telefone aqui. Aí ele ligava, você diz, vou atender, vou pirraçar ele também. Ele ligava 50 vezes para você. Quando ele não conseguisse falar com você, ele ligava para Paulinho. Ligava para Copa, ligava pra... Ele ia lhe cercando, até conseguir falar pra com você. Pra saber com quem tava. Para depois dizer, poxa, minha amiga, não consegui falar com você. O que foi que houve? Você ligou, não vi, estava tomando um banho e tal. Márcio tinha isso. E isso você pensa que não surte efeito? Claro que surte, o eleitorado gosta disso. As pessoas gostam de ser valorizadas. De se sentir e às vezes procurado. quem está no poder não tem essa visão, que é um grande erro, Paulinho. Quanto mais no poder, mais você tem que dar atenção às pessoas. Por que Leão é o que é? Porque Leão virou o Leão até hoje, respeitado. Porque você chega dia de domingo na casa de Leão, você chega lá na porta dele bater e você vai entrar. Não é dia de domingo, não. Para Qualquer tomar um dia. cafezinho, Qualquer dia. pra ele Você dialogar vai com lá, você. Isso é importante. Infelizmente, às vezes, quando você chega no poder, você esquece de fazer isso. Ele perdeu a privacidade, perdeu Perde, o tempo dele perdendo, com a família. Termina Isso é péssimo. perdendo. Eu conheço políticos assim, que não Agora, tem esse mais poder- vida não fora tem, da não política. Não tem mais. Esse poder de aglutinação que o Paulo está falando, né? Que Márcio teve essa capacidade de aglutinar pessoas. Eu não estou enxergando hoje em dia nessa oposição que está se colocando como sendo candidatos a prefeito ligado à oposição. Você há de concordar que o mesmo nicho de Matheus é o mesmo nicho de Débora. E os dois querem ser. Né? Os dois caminham na Itinga, os dois têm o mesmo colégio Você eleitoral. acha, Matheus e Débora, mesmo coisa? Mas os dois caminham de maneira territorial. E eu acho... É um nicho semelhante. Aí ali você tem Débora, você tem Decinho. Você tem Decinho ainda na Itinga, você tem César ali na Itinga, você tem pessoas que estão querendo ser, mas que não se conversam. Pessoas que estão na situação e pessoas que estão na oposição.
Você tá entendendo o que eu tô... Entendi. O raciocínio? Tô entendendo. Então, assim, como é esse momento aí dessa oposição? Será essa estrutura que Paulo fala que às vezes algumas pessoas precisam ter para poder começar a raciocinar e começar a desenhar essa estrutura? Lauro de Porque Freitas- o voto ele não cai do céu. Lauro de Freitas é uma cidade complicada, né? Porque as pessoas, uma grande parte dela, trabalha na máquina. E quando você trabalha na máquina e você está empregado, você tem medo de se expor. Você tem medo de falar com os políticos de oposição. Você se reserva muita coisa. As pessoas falam de 22 mil pessoas na máquina hoje. Chega quase isso. Rapaz, de deve estar bem funcionário. próximo, né? Deve estar bem próximo. Se você pegar o pessoal Onde é que na eles trabalham? cooperativa... Onde é que eles trabalham, pô? Onde é que tem Paulinho. cadeira pra esse povo sentar mesmo? Eu acho que deve ficar um bocado de gente em pé. Deve comprar Na gente em fila. pé, né? Deve Na Na fila. fila Na de fila, outras na cidades, inclusive. Porque eu adorei, eu não consigo enxergar. Eu não consigo enxergar. Viu, Paulinho? O que ele falou aqui, ó. Eu acho que, tipo, como você falou, que praticamente o eleitorado ali da Itinga tá dividido nessas 5 figuras, né? Mais ou menos Não, assim, eu né? tô dando Duas. mais ou Ele é menos. duas, Débora e assim. Matheus. Eu achei achei diferente. Eu tô A falando... Itinga ela é fundamental na eleição em Lauro de Eu Freitas. vejo o Matheus muito Ela é acolhedor. divisor, né? Eu sempre falo que a Itinga é o O divisor. maior colégio né? eleitoral. É 43%, Paulinho. Exatamente. É a Você metade. pega 43%, É a corrida tá lá, toda né? na Itinga. O resto é dividido. Exato. 57% Exato. do eleitorado tá Você dividido. faz Itinga, depois Centro, você... Portão, Exato, aí. Areia Branca, Exato. Capelão, Exato. né? E Jambeiro, enfim. Buraquinho. Buraquinho, 43 é só dentro da Itinga. Entendeu? cidade. 43, então 43 Itinga praticamente ela elege um prefeito, né? Elege. Ela elege um prefeito praticamente. Então, Se tiver hoje eu três vejo, tipo candidatos, assim, ó, fácil. tem muita gente hoje que não quer se expor. Vou dar um exemplo. Vou falar de mim. Coca Branco é vereador do município, teve 1000 votos, está na base. Aí você é funcionário, empregado Eu na não tô prefeitura. falando de se expor, Coco. O que eu tô falando é da questão da aglutinação. É. Existem pessoas que acompanham Débora, existem pessoas que acompanham Matheus. É um voto que eles já têm. Existem pessoas que acompanham Dacinho, existem pessoas que acompanham o Tito, o César. Eu vou chegar lá. Pessoas que Não, você tem razão, você que tem tem razão. grandes colégios, grande eleitorado, né? Uma parte está na oposição e uma parte está na situação. Então, como O que é que eu vejo? Dialogar Você está com esse 100% nicho. coberto de razão. O que é que eu tenho visto? Você citou o nome assim, até de vereadores que é secretário, né? Eu converso com alguns que tem relação de amizade, toma uma Claro. cervejinha ali, bate um papo e tal. Tem pessoas que dizem assim, meu vereador é fulano. E seu prefeito é Débora Regis. Tá na base. Poxa, seu vereador não é E Débora. como é que vai fazer pra desfazer Aí você diz isso assim, depois se a poxa, mulher não for? Já tem a expectativa, já tem todo mundo Esqueci de já... você. Entendi. Você tá entendendo? E não é um. Vários. É. Vários. Isso eu ouvi em 2012. Ele fala. Uma das coisas que mais eleitor- doía no o coração dele, sabe o que eleitor- era? Que ele chegava pra mim, às vezes me ligava chorando. Que ele sentia dor no coração. Ele dizia, irmão, quando eu saio do Bradesco, que eu vejo 2 pessoas vindo na minha direção atravessar a pista para não falar comigo. Pessoas que eu tenho relação de amizade. Por quê? Proibida de falar com ele. Era proibido de falar. Ele era sensível assim? Porra, mas você sente, imagina você é amigo da pessoa. Aí você vai aqui, daqui a pouco você vê Coca atravessar a rua, esperar você passar e atravessar e entrar no Bradesco. Não, eu vou entender que é livramento. Não quer falar comigo, por mim. Não quer falar comigo? é Mas o destino, né? político ele é mais sensível, né, Paulo? O político é mais político, sensível. ele precisa ter essa preocupação. Ele tem que ter Entendeu? essa preocupação. Tchau. Pode ir. Vá com Deus, né? É. Não quer Mas ficar no enfim, grupo, né? Mas enfim. esse cenário aí, então, tá um pouco complicado. Eu acho que. Mas Eu você- sempre falo, vai ainda passar muita água por debaixo dessa ponte. Mas você tá Vai. pavimentando... Talvez a gente o tá falando assim, em nome de 3, 4 pessoas, que possa ser daqui a 1 ano e meio, não seja nem eles os candidatos, né? Ah, Apareça um nome aí que a sociedade lá Se de vier Freitas outro queira, né? diferente do que está sendo conjecturado aqui, eu desisto. De pré-candidato Imagina, a prefeito tem mais do Indo que... para o lado de lá, da prefeita, você acha que ela consegue sustentar um nome com o que Rapaz, tem aí? Eu vejo muita gente dentro da máquina hoje. Eu vejo muita gente querendo muito mais lá, inclusive do que na Verdade, oposição. Já- é. Eu vejo muito secretário que quer ser Lá eu vejo, tipo ser assim... candidato. Você tem uma O Michel estrutura- político sempre falar que vai ser Ailton. Aí Isso. um disse que vai ser Vidigal. Outros disseram agora que parece que vai ser Leila, que trabalha Sim, diretamente tão com a falando prefeita, mesmo. né? Aí Toda hora você tem a- surge você tem a realmente- vontade- Leila, você essa tem aí a ainda não vontade de- tinha. De Você vez em tem a quando vontade fala de isso. Tem umas César. 4 pessoas essa semana Aí falou, você a tem próxima Tito, prefeita vai ser... Tito falou aqui que é candidato. Que A prefeita também? se ela é referendar... Tito Verdade. Coelho, todo arrumadinho, alinhado, tudo. Então, Tito é assim, gente boa. Tito é gente tranquilaça.
Mas assim, é isso que eu tô falando. Essa matemática ali, você fala, rapaz, Moema vai ter uma dor de cabeça pra escolher o sucessor dela. Se ela for pela lógica Não é dela, nada. o sucessor dela É Vidigal. é o vice. Vidigal. Que é a mesma o que coisa que sempre foi o que ela foi fez. especulado, né? Que a coisa que ela fez com o João Oliveira. É, o João Oliveira era vice dela, e ela, se ela tivesse Você essa palavra. não gostou da ideia de Vidigal. Eu percebi Se que você ela tem muito Não, pra o Vidigal é um cara, eu me dou muito bem com o Vidigal. Um cara que, pô, não tem o que é o falar. cara que É. se dá bem com o Lauro de Com Freitas todo mundo. todo. Tá, mas esse é o nome? Não é pergunta se é legal, se é tá no grupo de Pode- zap, mas eu é o vejo nome assim, que ó. você vê? Eu não sou o dono da verdade, né? Tanto não sou que eu perdi até a minha reeleição. Se eu fosse, eu tinha ganho, né? Mas, pelo meu ângulo de visão, Moema vai ter uma dificuldade muito grande de criar um nome. Eu acho que ela Assim, tem um nome que eu falo, o nome dela. Isso. Porque o nome pode ser o seu, mas será que o seu é o dela? Lá ele. Você tá entendendo? E, tipo assim, será que Moema vai, ela, a prefeita, que todo mundo conhece, ela vai aceitar um nome que não seja o dela? Entendeu? Porque dentro dos nomes dela, não vai ser fácil. Não vai ser fácil É pra porque ela teve E que ela sabe que não vai ser conta fácil. nunca vai ter fechar. muitas E uma coisa- secretarias uma pra dar coisa cargo é pra eu todo ser mundo. candidato agora e enfrentar Moema. Moema, a justiça já fez. Todo mundo tem que tirar o chapéu pra ela, pô. Ela tá aí há quantos mandatos? Ninguém assume 4 mandatos É, à à toa. toa. Tem que ser, Não ela tem cai que do ser respeitada. céu. Ela tem que Não ser cai. Esse é o respeitada. segundo de prefeitura. Entendeu? né? E você trazer Quarto. uma pessoa... É, tipo, teve dois primeiro. Exatamente. E dois Então, agora. 2004, 2008, 2016, 2020. 4. A gente sabe que a máquina ela favorece muito o político, né? Para quem está no poder, quem está no poder na máquina não é, né? Empurra mesmo, mas eu acho que nessa eleição agora vai ter muita dificuldade, não vai ser fácil não. Vai ser muito mais difícil do que foi a outra, isso aí não Exato, tem nem exato. dúvida. Não, eu acho, inclusive, porque na outra já tinha o nome de João Oliveira, estava trabalhado, já é o nome que a cidade já sabia, já acolhia, e foi difícil, e perdeu para Márcio, então assim, para ela agora que ela não tem um nome, E Paulinho, eu vejo assim, ó, daqui mais um ano, né? Tem hoje, a gente cita assim, 3, 4 nomes, né? Vamos citar 4 nomes aqui de oposição, que poderia Sim. ser o candidato? Débora, Matheus, Mirella e Teobaldo. isso. Seria esses 4 nomes. Hoje, Não é? hoje Mirella de especula-se novo. Não, isso. mas é um nome também que ventila, sempre ventilou. Não é isso, Sim, Paulinho? sim, sim, 4 sim. nomes, não é isso? E Leão? Agora Leão, tem Leão também, né? Leão. Mas Cinco Leão é nomes. base. É, Leão é base. Leão porque o PP Não é base, não. O PP é base. Pare de insistir nessa teoria de O que Leão PP é tem base. 3 secretarias. Não é base. Não bote Leão não, Coca, porque Não, Leão né? é base. 4 nomes. Ó, pra aí, Né? Falta um ano e... eu ganhei. Um ano e 6 ganhei. meses praticamente para eleição, não é isso? Um ano e 6 meses mais ou menos, né? Ah, pra decidir é 1 ano e 4 meses. Daqui a um Ah, tá ano, terrível você. Daqui a um ano. Lascou. o que é que vai, tipo assim, o meu ângulo de visão, Paulinho, o que é que vai enfraquecer a vontade de 3 desses 4? Vai ser pesquisa, não tem por onde correr. Já pensou um exemplo? Puxa-se uma pesquisa aqui, agora, e o nome do último, Teobaldo, bomba nas pesquisas, tá na frente de todo mundo, estourando de voto. Será que esses 3 aqui vai tentar? Vai insistir? Não tem nem cacife pra entrar no jogo com o cara. Será que um exemplo, o nome de Débora bomba entre os 4? Puxa uma pesquisa e ela tá lá na frente de todo mundo. Será que... Ah, mas o de cá tem dinheiro. Será que ele vai querer jogar o dinheiro dele no rio? Na fogueira? E ainda correr o risco de passar outro vexame? Será? É uma pergunta que fica no ar. Você tá entendendo? Perder Paulo? uma Não é é uma coisa, fácil. perder duas... Duas. Entendeu? E eu acho que é isso que vai, tipo assim, determinar que talvez tenha só um candidato. Eu acho que além da pesquisa, Coca, neste momento da política de Lauro de Freitas, eu acho que vai ser aquele, além da pesquisa, Sim. vai ser aquele que vai ter a capacidade de aglutinar as As pessoas pessoas, para estar do também. seu lado. Verdade, irmão, verdade. Porque não adianta você estar em primeiro se os 3 não for. É. Verdade, verdade. Entendeu? Agora, Porque a gente já teve pré-candidato aqui que já bateu na mesa e diz: eu sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, e sou eu. Teteu. Não pode. Teteu tá Entendeu? virado. Então, assim, Teteu não sai independente da de quem rua. chegue, tem alguns problemas da cidade, assim, que são os mesmos, né? A gente falou daqui da JG, que fez um trabalho belíssimo em 2005, assim que ela chegou, mas a coleta de lixo hoje ela é bem feita. Rapaz, eu acho que nada na cidade é bem feito. Nossa. E na área que eu conheço um pouquinho, eu lhe digo. Vo- Não Você é bem tem total feito conhecimento. mesmo. Assim, hoje, Basta esses que você- serviços públicos hoje. Se você pegar aqui, como é que se é você feito sair aí na andando aí, cidade? ó, aqui, pertinho, você sai na beira-rio aí, você pode ver como é que tá. Ah, mas tá em obra, sim, tá em obra, você não pode passar uma vassoura, você não pode, o mato vai ter uma conta do passeio. Você vai onde você chega tem ponto de lixo, onde você chega tem ponto de entulho. É lixo espalhado por tudo que é canto. Você está reformando as escolas? Você tá entendendo? Agora, que já era para estar começando, já era para ter começado as aulas, né? Aí quer dizer, como é que a gente pode exigir
que as pessoas mais humildes dessa cidade, os filhos dessas pessoas possam competir com os filhos daqueles que estão estudando já há um mês. Não tem como. Não tem como, Nem cara. nessa cidade, nem no Estão lugar nenhum reformando do Brasil. agora? Estão reformando agora? Eu vi a conversa que está começando agora, as reformas. Oxe, e Você a tá aula? entendendo? A aula não começa depois do carnaval? Não, Que já essa começaram as aula, aulas. né? Começa antes. Mas como é que tá reformando Começou isso e tá ontem. em aula? Começa Começou antes do ontem. E como é que carnaval, tá depois tem reformando? um intervalo. Vai começar dia 6. Ainda vai começar a reforma? Você tá entendendo, Paulo? Aqui, dá tempo de reformar. Não, mas Aqui já se tem brinca só- demais. Começou ontem. Falta Dá levar tempo o de reformar negócio com até o dia seriedade, aqui se né? brinca demais, entendeu? Independente Até já- dos nomes, tanto a E- oposição quanto a situação, precisa levar a sério, né? E eu acho que são coisas básicas na vida do ser humano. É saúde e educação, irmão. Essas coisas é 100% básico na vida do ser humano. E eu vejo nessa gestão hoje ela brincar com as pessoas, né? Você vê uma saúde, porra, você vai nos postos de saúde, pelo menos quando eu era vereador, hoje eu não vou mais. Mas quando eu ia, chegava lá, faltava medicamento de R$6, de R$5, pô. Imagine, cara. Aí você vai buscar lá um medicamento controlado que custa R$5, R$6, não tem. Aí seu filho que precisa tomar aquele medicamento fica como? Aí você vai numa escola, como várias vezes eu fiz, Paulinho, várias denúncias. Teve colega meu na Câmara, vereador, que disse assim, você pegou esse saco de pão aonde, vereador, com a data vencida? Eu digo, primeiro você deveria se respeitar, vereador, não é nem me respeitar, porque já vi que o senhor não me respeita. Agora, se o senhor se respeitasse como vereador, o senhor deveria ir na escola que eu peguei esse saco de pão para ver se tem outro lá. Não porque você é uma base de um prefeito, que eu tenho certeza que não foi esse prefeito que colocou, foi as pessoas que estão naquela escola. Exatamente. São os Você pais tá entendendo? daquelas Quantas crianças. vezes eu fiscalizei isso, Paulinho? Denunciei, tanto na escola como na tribuna. Os vereadores Isso é hoje não fazem isso? Ou fazem de forma... Se faz, você vê assim, você que é um cara mais assim de olhar a rede social dos políticos, Ó. você vê isso assim? Eu estou falando, mas acabou? Acabou? Não tem mais isso nas escolas? Eu Você acha que hoje acredito não que tem deve mais? ter um ou outro que faça, né? Não, mas eu digo assim, vou dizer que então, só eu que as fazia. escolas né? agora estão Agora perfeitas. eu fazia isso do meu dia a dia, eu fazia isso da minha rotina. De ir nas escolas, ir em creche, Essa posto de questão saúde. da merenda escolar deu uma melhorada depois que descentralizou a questão da merenda. Né? Quer ver uma coisa Principalmente- rapidinho? Quer ver uma coisa? Tira um dia, se você quiser, e vai lá na UPA pra você ver como é a UPA de Tinga. Não, Tem agora um depois mês- do carnaval tá Tem um mês coronavírus que até. mandaram pra mim um vídeo de lá. Quando eu abri o vídeo, foi de noite, eu tava perto de jantar, quase eu boto tudo pra fora. Misericórdia. A nojeira que tava dentro da UPA. Não sei se melhorou, tem uns 30, 40 dias. Sério, sem higienizar. Entendeu, irmão? Complicado, cara. Entendeu? É difícil. Aí você vive na sexta economia, né? Tá sexta entre a Sexta sexta e a da sétima, Bahia. né? Da Bahia. Tá E caindo, você vive né? dessa Era sexta, forma. tá indo pra sétima. É porque a economia do estado caiu. Dos municípios da Bahia, ela era sexta. Ela caiu pra Tá sétima. caindo, Tá caindo. Uma cidade que eu fiquei sabendo agora que arrecada mais de 60 milhões por mês, cara. Imagina. Entendeu? É difícil. Dá pra fazer muita coisa. Mas a metade, mais da metade é folha. Mas vai fazer o que com dinheiro? E a metade da folha, Metade é gosto. a gente não sabe onde é que senta. Eu não sei de nada. Você Vai tá- ele. Se você Também tá não quero dizendo- saber onde é que você tá Eu não sei sentando. nada. Eu só sei que não Assuma tem seu cadê- B.O. Eu queria fazer uma coisa. Eu queria não fazer quero saber os onde tá contratos sentando. de quantas. O inventário da prefeitura. Quantas cadeiras a prefeitura tem no inventário dela e quantos funcionários. Eu só queria fazer essa matemática. Ah, não, Pra deve, saber. não deve ter No 30% das cadeiras. No inventário, assim, quantas cadeiras, pra saber só se os funcionários estão sentando. Não deve ter 30% das Ele cadeiras. tá com a unha de O sentar. funcionário da CESP não precisa de cadeira, É verdade, só de é vassoura, verdade, né? Que coca de A gente tira, então, os Se quiser funcionários da sentar, SES. senta no meio Não, a fio. gente tira. Não, Né? a gente tira. E tira funcionário de SES serviço Se de bem que tem limpeza. secretaria que tem mais cacique do que índio. Tem mais chefe Tem do mais que- cacique. Tem mais chefe do que funcionário, né? Uma das é essa aí. Não sei agora que depois dessa gestão nunca mais eu voltei lá. Mas na gestão que eu era vereador, eu ia lá, às vezes eu dizia, pô, tá tendo alguma paralisação da Quingoma, que Paulinho participou em algumas, às vezes a Quingoma Sim. paralisava e ia pra SES, Você né? ia Paulinho? paralisar aqui Goma? Não. Paralisava o pessoal, o povo ia lá pra poder buscar ouvir. a água, Ouvir. quando a água não chegava lá, a SES É uma, dar conta da água. é uma é. situação deplorável. Que também foi um grande trabalho que, com Coca lá dentro. A ouvidoria da SESP ela funcionava Isso, muito muito bem. bem. Tinha uma ouvidoria própria, inclusive, fora da prefeitura, que fazia serviço. Eu lembro como eu subsecretário, eu passei 7 dias dentro da Quingoma. É. Eu saí de Misericórdia. legal o tomate Não. queimado do sol. Virou quilombola. Mas sei lá, porque eles fechavam a estrada do coco, né, Paulo? Agora eles. Ou ia resolver o Você problema. vê que agora nunca mais eles Acabaram os fizeram problemas. isso. Isso só foi feito no governo de Márcio. Acabaram os problemas. Alguma coisa estranha, né? É tipo o MST agora, né? Invadindo as fazendas, tomando tiro, alegando questão ambiental. O MST
Questão ambiental. Desde quando o MST tá mudando agora? Tá atuando mais que ministro do ambiente? É Que fácil, não, situação. Agora, se você pudesse, se lhe dessem, se Deus lhe der a oportunidade de você sentar como prefeito dessa cidade, Olha, o que você, Paulo, de coração, faria assim pra mudar? Eu tenho assim, ó. 2016, quando eu fui para a eleição, eu fui para dar uma resposta, né? A 2 ou 3, 4 políticos no máximo. Prefiro não citar o nome porque eles não estão aqui para se defender, né? E aí toda ausência é atrevida, né? Porque. Mas desliga a câmera aí que ele vai. Ele gosta do atrevimento. Depois eu falo em off. Não, E ali eu tinha que mostrar para eles que eu tinha capacidade de sentar no mesmo lugar que eles sentaram, né? Hoje não. Hoje eu não tenho mais isso. Hoje eu tenho vontade de voltar para aquela Câmara para eu mostrar para a sociedade lá de Freitas que dá para ser vereador e ser base de um prefeito. Sem ser puxa-saco. Sem ser o vereador lagartixa. Dá. Se você pega uma gestão séria, você sendo sério, dá para você fazer as duas coisas. Porque eu acho que a função do vereador... Aí nego diz assim, qual é a função do vereador? Criar leis. Utopia. Utopia. Você cria ou não aprova? A gente aprova aqui, o colegiado vai para lá, ela não sanciona. Utopia. Agora, fiscalizar não é utopia, não. Fiscalizar é uma propriedade do vereador. Você me deu esse direito quando foi lá votar em mim. Você disse assim, Coca Branca, eu quero que você fiscalize os recursos da minha cidade. Isso ninguém pode me proibir, Paulinho. Ou pode na legislação? Acho que não pode lhe proibir. E você, conhecedor desses problemas? Não, fiscalizar não. Passou Não pode, por né, lá. minha amiga? Você passou por lá Então- 4 anos, você conheceu desses problemas. O que você acha assim que este é o problema de Lauro de Freitas, que eu acho que enquanto um gestor qualquer, seja ele quem for, ou até a própria Moema, que ela já te ouviu muito, inclusive deve estar sentindo muita falta de um vereador Verdade, como deve Coca estar lá sim, para poder, sim. porque Respeitoso. Verdade, é. porque o que você questionava de fato ela ia lá corrigir. Eu sempre tive assim, uma ela deve estar relação sentindo muito muita respeitosa falta. com a prefeita, né? E assim, então assim, o que você hoje falaria assim, ó, este é o maior problema que deve ser, de fato, combatido nessa cidade. Para que a cidade volte a andar ou ande, né? Não sei se já... Eu acho que existem alguns fatores, né? O principal é ter uma Câmara que tem um sentimento um pouco maior pelo povo. Aí você vai dizer, isso é utopia, vereador. Não é a casa você do está povo? brincando. Mas por que não? Por que não num dia não ter uma Câmara que respeite mais o legislativo? Mas a Câmara não é o reflexo O executivo. da população? Porque é escolhida por ele, né? Mas eu tenho certeza que quando você escolhe, hoje, quando a gente vê o sistema na cidade, às vezes os vereadores, ele é eleito mais pela questão do povo, pela empregabilidade. E essa empregabilidade, ela passa muito pelo executivo. É tipo assim, você é o prefeito, eu me elejo, ajudo ele a te eleger, em contrapartida eu quero 200, 300 vagas de emprego. Como é que você consegue fechar a conta no final do mês? Você está entendendo, Paulinho? Agora, tem quantas empresas hoje em Lauro de Freitas que você pode, em vez das 300 vagas de emprego do executivo, da legislativo, você ir buscar dentro das empresas? Porque o povo precisa empregar. O povo, isso aí não tem nem dúvida. O povo está passando necessidade. Agora, você também pegar e tirar um pouquinho desse peso. Porque é muito fácil dizer assim, tem fantasma. Mas quem criou esses fantasmas, Paulinho? Exato. Foi só o prefeito? Foi só o prefeito que criou? É a anuência do prefeito. Claro meu que querido. existe a anuência do prefeito. Mas será que é só ele? Será que não tem 2, 3, 10, 15 o tempo todo no pescoço do prefeito ou da prefeita? Mas aí ela fez a aliança política, tem que dar Entendeu? conta Coca, agora. me Né? diga uma coisa. Eu costumo dizer assim que fazer oposição é muito mais fácil do que ser base, Sim. né? Vai que daqui a 2 anos a cidade seja comandada pela oposição, atual oposição. Você acredita que vai mudar o que está aí? Porque as pessoas que estão no governo são pessoas que fizeram parte do governo de Márcio, que fizeram parte do governo Moema, que fizeram parte do governo de Marcelo Abreu, que fizeram parte do... E aí, sucessivamente. São pessoas que já estão acostumadas a viver na máquina. Vai mudar isso? Eu acredito que não. Você citou aqui uma palavra, você foi Paulinho, referente ao fantasma, né? Eu que esse não. fantasma- Aqui, ó, que foi, ó. Será que esse fantasma... será que esse fantasma que vocês falaram Não é tô daqui falando. do município? Eu não tô falando de fantasma. Entendeu, Eu tô Paulinho? falando. Será que esse fantasma é daqui do município? Olha, Talvez não. Coca, Talvez o fantasma eu de não tô fora. falando de Acaba esse fantasma. de fora. Eu não tô falando de fantasma. Eu tô falando
de pessoas Tá que vendo? participam de todos os governos. Lideranças, vereanças, secretário. Inclusive tem secretário que foi secretário de Márcio. Sim. Que tá aí hoje como Que secretário. está aí hoje como secretário. É E um que, ciclo assim, vicioso. É um ciclo. É um Será? Eu fiz essa pergunta a O algumas próprio pessoas Márcio tá aqui. na gestão de Moema. Sim, o próprio Márcio está na gestão de Moema, né? Como na época. Não, esse E menino, como na o época de médico era- E como na era época de conhecido, Márcio né? também. Márcio. Não, esse. Na época de Márcio Emanuel, também você Dr. tinha muita Emanuel, gente. médico do concursado. município. Você tinha muita gente dentro do PT que estava dentro da prefeitura da gestão de Márcio, Sim. você tinha gente do PC do B que estava na gestão de Márcio, então assim, isso é uma particularidade da cidade. Eu questionei isso, Débora. Eu falei assim, tem como chegar cortando? Tem como chegar... Deixa o microfone... Não, mas o meu tá falando. Desligou? Tá, Ligou. tá, Só dá um tá. toquezinho pra ele Não, ligar. tô... Nossa. É o. A luz. Aí embaixo, mais alimentação. Ah, tá. Eu questionei até, Débora, porque tem como você enxugar essa máquina? Você está falando de 20 e poucas mil pessoas. Especula-se, né? Ninguém sabe de fato, porque se você abrir o site do TCM hoje, você não vai conseguir o número preciso e exato da folha. Até porque você teve as restrições que foram quebradas na época da pandemia, entrou dinheiro que você conseguia fazer um jogo, né? Chegou uma verba aqui, você conseguia fazer um jogo, você podia contratar Cooperativa, mais as Cooperativa. cooperativas, então assim, Caixa preta. existem as formas, hoje de você fazer e você não tem o controle total, né? Tiveram muita sabedoria, os prefeitos tiveram muita sabedoria para poder fugir do risco Bateu o jogo de cintura, do né? 40% de índice prudencial para a folha. Os prefeitos tiveram essa. Não é só aqui na de Freitas, não é só Não, Moema, no geral, não. né? É no geral. Se você for olhar a Bahia, 417 municípios, maioria faz. Eu perguntei para Débora. E assim, e você lá na CESP, a gente tinha uma folha muito grande, né? E você de fato cuidou muito disso, mas por maior folha que você tivesse na CESP, você tinha uma cidade enorme para limpar e você não tem como criar essa folha fantasma. Você não tem como fazer de conta que o cara vai varrer a rua, porque se ele não varrer a rua vai ficar suja. No período, você vê, no período da CESP, tirando a terceirizada, né? Mas a folha da CESP era menos de meio milhão. Era 480 e poucos mil reais. Se você for ver para uma CESP, porque a CESP tem as 4 secretarias, né? Maiores do E a município. dificuldade para você colocar mais um. E era uma E dificuldade. a dificuldade para colocar mais um. Não tinha cooperativa. E aí hoje você tem essa facilidade. E aí hoje você vê essa facilidade, é muita gente trabalhando, a máquina, né? Agora, é muita... na CESP, eu garanto a você, o período que eu tive lá, não teve fantasma. A primeira coisa que a gente fez, não sei se o Paulo já estava lá. Se tinha fantasma, Nós o fantasma pegamos, limpava tinha direitinho. 4 pessoas, todas 4 do sexo feminino. Elas estavam na folha e nunca apareceu nos 90 dias. Eu achei estranho. Como é que você está na folha e não aparece para trabalhar? Tá todo mundo trabalhando, o subsecretário tá. Pepe nesse período não estava podendo ir direto, porque Pepe estava com um problema na coluna, se lembra? Não estava podendo ir. E aí eu digo, pô, chamei seu Ailton, tira essa menina de folha. Elas vão aparecer aqui. Dito certo. Quando tirou elas de folha, que elas foram lá, passaram o cartão, o dinheiro não saiu. Na outra semana eles apareceram lá. Eu disse, mas minha querida, a gente já está aqui caminhando para 120 dias e vocês nunca apareceram. Mas vocês nunca me chamaram. Eu digo, é preciso, ué. Você tá entendendo? Então, já vinha o hábito. Porque é um hábito, né? Um hábito na cidade. E o processinho rolando, porque tava agindo de má fé com o poder público. Entendeu? usurpando. Então, Não rola. A gente vê aqui a cidade, infelizmente, é complicado essas situações. E não digo que são com os nativos, não. Eu vejo muitas pessoas falar fantasma. Pode ter certeza que o grau de fantasma na cidade dos nativos é bem pequeno, em proporcionalidade a quem vem de fora, muitas das vezes, com salários exorbitantes. Entendeu? Aí, tipo assim, a engrenagem começa a travar. Os maiores salários... Aí você pode perguntar assim, se você fosse prefeito, você ia mudar isso? Se eu quisesse fazer a mesma coisa que está aí, não. Se eu quisesse fazer diferente, tem que mudar. Não tem para onde correr. Eu sempre falo, faz omelete sem quebrar ovos? Não tem como. Você não tem que fazer uma omelete em casa sem não quebrar um ovo. Independente de quem seja, tem que o mudar nome da o sistema, tem que mudar esse sistema. Tem que mudar o sistema. Aí você vai dizer assim, então acaba-se os fantasmas todos? Eu não sei se tem fantasma. Para eu dizer que tem, eu teria que ter provas. Exatamente. Eu não sei. Mas se tivesse esses fantasmas,
de fora, Eu digo eles até- têm que sair. até- Você tem conversou com uma o seu folha mais advogado, não enxuta. foi de vir aqui. Porque o ônibus da prova é de quem acusa. Não, não, teu lado. Até tem uma tenho folha mais certeza. enxuta, uma coisa pra Entendeu, pra Paulinho? poder Porque pensar. a cidade precisa de recurso, não é isso? Sim, Você não faz obra sem recurso. sim. E se precisa de recurso? Precisa de dinheiro, precisa de sobrar dinheiro no caixa de É, fazer. exato. Hoje eu vejo as pessoas falar, poxa, a empresa tal tá 3 meses sem receber. Eu digo, como é que fica uma empresa que presta serviço numa cidade 3, 4 meses sem receber? Os carros, né? Pagando imposto. Entendeu? Deixou Débora Pagando Reis na imposto. rua. O imposto, Entendeu? o empresário ele Baixaria, paga, papai. tributa praticamente 35%. E Se a gente você tá for falando parar da pra pensar, sexta economia, se o cara né, ficar Paulinho? 3 meses sem receber, praticamente é uma folha, É uma folha inteira. Entendeu, amigo? um mês inteiro sem receber. Aí chega uma hora que a empresa começa a descontar em quem? No funcionário. funcionário. Coitado, que não tem nada a ver com a história. Exato. Que tá lá todo dia batendo o cartãozinho dele trabalhando, cara. Aí eu não acho justo. Eu, quando eu cheguei na CESP mesmo, tinha alguns hábitos que eu tentei cortar. E no período que eu tava lá, cortou. Eu não achava justo, um exemplo. Você ganhou seu contrato, ótimo, maravilha. Mas aquele cara que você contratou, o terceirizado, você recebia e não pagava, às vezes, e ficava pagando. Eu digo, eu não assino mais a fatura. Enquanto eu estiver aqui, bote outro para assinar. Me tire daqui, me exonere e bote um para assinar. E quando você receber, você tem que pagar, meu amigo, prestador de serviço, que é Sim. o pequeno. É o pequeno que faz o grande ganhar. Aí o grande ganha e o pequeno não recebe? Que história é essa, rapaz? Entendeu? E eu vi muita essa injustiça na cidade, pô, no período que eu era prestador de serviço. E quando eu virei subsecretário, eu digo, enquanto eu estiver aqui, isso aqui não vai acontecer. E o período que eu fiquei lá, graças a Deus, eu consegui ajustar. Eu acho assim, se você como empresário grande não recebeu, você às vezes não tem como pagar ela. Mas recebeu, pague, pô. Me fale um pouco assim, durante esse seu mandato, né, de 2016 a 2020, quais foram os grandes projetos, indicações e requerimentos que você fizeram, que você fez e que teve bastante impacto no município? Se você me perguntar assim, ó, é como eu lhe falei, alguns projetos, não só criados pela gente, como até o próprio da base, tem alguns que passam. Olha, tem um projeto mesmo que a gente aprovou na Câmara, que era parcelamento do ITV, meu Deus. Coisa boa para o município, né? Você, como empresário, você comprou uma casa e ITV, né? É. Não é isso? Sim. Você comprou uma residência, às vezes você comprou aquela residência por 100 mil reais, mas não tem o dinheiro para pagar o ITV. Parcelamento. Parcelava, eu acho que de 10 vezes, sem juros, alguma coisa assim. A Câmara toda aprovou, a gente, o colegiado todo resolveu, fez o projeto e não passou na Câmara, mas não foi sancionado. Você tinha... Então, você vê, Hoje não tipo assim, cabe. é muitas coisas na Câmara que é utópico. Você sabe que existe, mas não vê acontecer, entendeu? Eu acho que um dos legados meu dentro da Câmara de Vereadores, vou ser bastante sincero, foi estar bem próximo do povo, o dia a dia, cobrando direito coletivo. Eu lembro, Paulinho, a Rua da Lama, né? A Rua da Lama é no Caique. As pessoas viam na Rua da Lama. E essas pessoas me procuraram, tinha mais ou menos uns 8 meses que eu tinha virado vereador. Aí me levaram para uma reunião e disseram assim, vi aí, só tem um vereador que briga, que grita, é o senhor. Eu digo, não, nem brigo, nem grito. Eu tento defender o direito de vocês. É esse mesmo que a gente quer. O senhor vai lutar com a gente? Eu digo, enquanto vocês quiserem um aliado, vai ter. Paulinho, no outro dia eu levei 19 pessoas para a Câmara de Vereadores. Levei 3 carros para buscar o povo. Uma Kombi e 2 carros. Levamos, acho que foi 19 pessoas para cobrar. Quando chegou na Câmara, a primeira coisa... Não teve exceção no dia, né? Porque o povo chegou, quando o povo chega, não tem exceção. Você já viu algumas vezes acontecer, né, meu amigo? Você já viu algumas vezes acontecer? Você já viu acontecer? Aí eu lembro que eu cheguei na sala da presidência e Era gostoso porque o povo ia e ficava metendo o dedo É, na cara do vereador. Aí, aquilo me chamou a atenção, Paulinho, porque quando chegou lá, acabou a sessão, os vereadores foram para dentro da sala da presidência. Aí veio 2 vereadores junto com a presidente e disseram assim, foi você que trouxe o povo? Você está falando comigo? Foi o senhor que trouxe o povo para aqui. Eu digo, eu trouxe o povo para aqui? Aqui não é a casa do povo. Quando eu cheguei aqui a primeira vez, me disseram que aqui era a casa do povo. Eu estou aqui de passagem. Aqui a senhora comprou e vai ficar pro resto da vida? Eu só fiz ceder o carro, minha amiga, para trazer eles para cá, para eles não virem debaixo do sol. E daqui tô levando para ser infra. Você não vai fazer isso? De quem impede? A senhora, que é a presidenta, ou é a prefeita? Porque eu não vou obedecer nenhuma das duas. Você tá entendendo, Paulinho? Então, um dos legados que eu tive foi lutar do lado do povo. Uma das coisas que eu mais me revoltava é quando eu chegava numa comunidade carente e as pessoas queriam me tratar como estrela. O vereador Coca Branco chegou. Parecia que chegou o astro. Eu digo, peraí, gente.
eu estou vereador, eu não sou, estou. É um momento que eu estou porque você me colocou. Aqui me trate como um funcionário. É isso que às vezes o povo, às vezes até as pessoas mais sofridas da cidade não entendem. Que o vereador, ele está vereador e ele é um funcionário no período que ele está lá. Que se o povo fizesse isso, pode ter certeza que isso aí surtia muito mais efeito, entendeu, Paulinho? Enfim, para completar, nós lutamos durante 8 meses. Foram 3 sessões que eu levei, 8 vezes na CEINFRA e 1 lá em Baza. A Rua da Lama saiu. Só para você sentir que quando o povo quer e vai buscar, O poder emana a poder, né, emana dele, né, irmão? As coisas acontecem. O poder emana dele mesmo. E hoje, Coquinha, como é que tá você? Como é que você tá fazendo política no município? Como é que tá seu dia a dia hoje? Eu peguei o gancho agora, tipo, de 6, 7 meses atrás, da política, como eu lhe falei, que apoiei Sim. Cris Correia, apoiei Pedro Tavares, né? Pedro foi pro 4º mandato, né? Eleito. E aí peguei esse feeling e tô caminhando, né? Tô começando a visitar as pessoas, ir no dia a dia, visitar, fazer algumas pequenas reuniões nos bairros. E tô começando a gostar de novo da história, né? Tá pegando Tô pegando gosto. Tá na rua, Tô sola na de rua, sapato. É o que eu gosto, Paulinho. É. Eu sempre gostei. Você trabalhou com a gente, trabalhou junto ali uns 6, 7 meses na CESP. Você viu que eu sempre gostei de estar junto das pessoas. Isso me dá felicidade. Eu às vezes olho assim, pô, tem político que não gosta do povo. E pra que botar na política? Só para se completar ou se favorecer? Eu gosto da política, a parte que eu mais gosto da política é o povo. Da agonia, né? Eu gosto de estar perto das Aí pessoas. já tá vivendo esse dia a já dia, tô esse final de começando a semana com o viver, pessoal, Já acompanhando. estou começando vendo a os problemas da ir, cidade. sair. Os problemas não precisa você me mostrar, porque eu já conheço. Eu conheço a cidade, né? Toda. Eu conheço, graças a Deus. E Eu já toda. conheci a cidade e conheci ela em 2015 para 2016. Aí se você disser assim, você rodou na cidade, a cidade está na minha mão. Cada canto da cidade, 2015, 2016. Foi o período que eu tirei para ganhar a eleição, né? E hoje, tipo assim, a gente vê, não precisa andar muito não. Os problemas da cidade, ele tá muito perto da gente. É. Você sai daqui da emissora, quando você descer aqui, você já vê um problema. Você dobrar ali na Estrada do Coco, você vê outro. Aqui mesmo, você sai daqui, ó. Antes de chegar no Mercadão, não, pela parte de dentro, antes de chegar, você vê o guarda-reio, não sei se foi algum carro que bateu, o guarda-reio fez isso, já tem mais de 2 meses lá. Aquele guarda-reio tá para dentro da pista. Tá Você vê que, não sei se você É já só- notou, Já. você É só acertar pra chegar ali e tirar aquele guarda-reio de lá, cara. Botar Que no pode lugar. vir à noite um motoqueiro e levar o guarda-reio, decepar ele no meio. Você tá entendendo? Ele tá bem próximo. Você vê que acaba a pista aqui, ele tá praticamente uns 10 centímetros, como se fosse para dentro da pista. À noite você vem de lá para cá numa moto, até num carro. Você vê uma coisa assim, dentro da Estrada do Coco. Eu não tô falando lá na periferia, não. Tô falando na Estrada do Coco. O lugar mais movimentado da cidade. Então você vai vendo vários problemas na cidade. Bem próximo da gente, né? Que não precisa andar muito para ver, né? Verdade. Nosso tempo Já? explodiu. Olha, passou rapidinho. Pessoa Nossa, boa tem- E a gente conversar. tá tão zen. O Eu disse negócio que ia tá trazer bom. Esse carnaval uns foi 6 bem, litros esse de carnaval fez bem a energético. vocês, viu? Foi. Esse carnaval fez Eu disse bem que a ia trazer uns vocês. 6 litros de energético pra Luma, mas não. Tem mais alguma pergunta? O Lu? negócio tá tão devagar que o Luma já tava quase dormindo. Aprendeu um pouquinho da história da cidade, Lu? Aprendi. O Luma já tava quase dormindo. Lu- Eu aprendi. Luma, Ah, Luma eu tô agora ligada pode dizer em que tudo conhece, aqui, ó. já pode dizer que conhece a cidade. Eu Já lembro das caminhadas juntos naquele cenário de 2020. E o nome de Coca sempre foi muito fundamental durante as reuniões. Eu sempre falava da importância dele e do nome que circula muito forte também na cidade. Então, vamos aí, né? Vamos ver, né? 2024. Tá logo ali, E aí, viu, Eri? mano? Alguma É, Tá pergunta? rapidinho, Então, pra mim, 2023 vai voar, viu? Vai voar. pra mim foi um prazer reencontrar, né? Que já tinha algum tempo que eu não É reencontrava a verdade, Coca, que não se na via, né, verdade. amigo? E dizer, né, que agradecer sua presença aqui, porque Coca foi muito importante durante todo o processo político dele enquanto vereador, E né? continua sendo, independente de mandato, um político continua sendo. sério, um político respeitador que conhece a cidade, né? Que não está preocupado em politicagem, mas Verdade. em promoção pessoal, É, né? sempre ouvi muito isso também. E em promoção pessoal, se fazendo a promoção política, mas sim disposto a ajudar ao povo mesmo. Continue assim, Coca. Obrigado. Esse é o caminho e que Laura Freitas precisa de pessoas como você, compromissadas realmente.
Antes de dar suas palavras finais, eu queria dizer que você, pela primeira vez, um entrevistado passou aqui, não teve uma pergunta pegando fogo. Não, negócio. não. Rapaz, o Todo negócio mundo ficou- gostou de você, O cara. negócio ficou leve demais, alguém tá vendo? Eu assisti que o negócio foi O light, viu? O Falei, negócio não, ficou bem não, leve, é, viu? levinho. Isso é bom, mas isso representa muito o que é você. Mas depois Tá, ele vai vai, voltar pra parabéns. gente, vai ter mais informações, Isso. que ele tava tentando segurar o jogo aí. Dessas articulações que ele já tá fazendo. Teve até uma coisa em off. E, ó, Na próxima vez não vai ter off. tanto é que a gente vai ter que desligar o microfone só pra poder saber esse off aí. verdade. Mas, Coquinha, suas considerações finais. Muito obrigado. Aqui a casa tá aberta pra você. Fica à Tá? vontade. Você fique à vontade. O dia que quiser voltar é só falar. Paulinho, eu Venha. vou fazer daqui minha segunda moradia. Venha, Venha, pode vir que a gente vai pegando gosto, daqui a pouco Agora- você o nome Quando eu dele. tiver um Agora contato vem pra contar, aqui. Aqui é o lugar, aqui é o Venha. lugar. Vem aqui, essa também a gente Paulinho, eu só gosta tenho a muito. agradecer a vocês, né? Foi uma entrevista maravilhosa, tranquila, né? É como você falou, né? Dentro do meu perfil. Eu procuro... O período que eu fui, talvez, assim, um pouco mais nervoso ou agressivo na cidade foi até os 18 anos de idade, né? Porque realmente eu fui um capetinho até os 18, Paulinho. É o Gostava de hormônio, brigar, hormônio, gostava testosterona, de confusão, gostava de confusão. testosterona. E de lá pra cá eu botei no meu coração que a vida não é dessa forma. A vida é você escutar mais e falar menos, né? Observar bastante. E no meio político, principalmente, né? No meio político a gente vê muitas coisas acontecendo rapidamente, né? É por isso que eu sempre falo, ainda há muita água para passar por debaixo dessa ponte até a gente descobrir quem vai ser o candidato verdadeiramente de oposição. E quem vai ser o da base também, né? Hoje se especula vários nomes, mas a gente ainda não tem a certeza que vai ser do lado de cá ou do lado de lá. Verdade. É, A certeza- hoje volta a A reiterar. certeza é que seu nome tá lá pra escolha. Isso aí pode ter certeza. Se Deus permitir, for da vontade dele, eu sempre coloco tudo na minha vida na mão de Deus. Por que eu falo isso? As pessoas dizem, coloca você é evangélico. Não, eu sou temente a Deus e creio muito nele. E boto minhas coisas na mão dele, porque eu sei que sempre ele me dá um livramento. Tem pessoas que dizem assim, quando passou a eleição, as pessoas, coloca você está triste, está frustrado, porque você perdeu a eleição. Eu disse, quem disse a você que eu perdi? Eu ganhei um momento para minha família que eu deixei de ter, Paulinho. Eu fiquei praticamente 2 anos antes da eleição e 4 anos da eleição, do mandato, muito fora da família. E você ter filho Muito fora, pequeno pequeno. também. É uma fase que Praticamente, passa rápido. Paulinho, eu quase que não brinquei com meus filhos. Meu filho, quando passou a eleição, quando chegou janeiro para fevereiro, a gente estava tomando um café na sala, ele chegou para mim e disse assim, meu pai, que bom que você perdeu essa eleição. Aí eu digo, eu acho que foi você que me traiu dentro de casa, cara. Ele só tinha 8 anos na época, agora tá com Poxa. 10. Aí eu digo assim, poxa, depois que ele saiu, meu olho encheu de lágrimas, eu disse assim, rapaz, olha pra isso. Uma coisa tão simples eu tava deixando de Perdeu fazer com meus momentos filhos, com né? seus filhos. Tomar um café da manhã com ele. Então eu acho que Deus é tão bom comigo que ele me deu 4 anos para fazer uma reflexão, ver que está tempo para tudo. Eu vivi os 4 anos do mandato intensamente, como se fossem os 4 anos da minha vida, e não é. Eu acho que eu não soube dosar essa parte, entendeu? Eu vivi muito mais a família das pessoas que necessitavam da minha presença do que minha família, e eu acho que dá para você conciliar as duas coisas, e fazer as duas coisas muito bem. Sim, sim. Que às vezes você tenta estar focado em uma situação e você não consegue nem dar resultado naquela situação, né? Se você focar 100% nela. Então acho que tudo isso Deus me deu uma experiência para eu entender, para quem sabe em 2025, quando a gente chegar lá, chegar com outra pegada, né? Exatamente. Deus. Maravilha, Coquinha. Com fé em Muito Deus. obrigado mais uma vez. Foi bom a gente já voltar nesse clima. Porque... Verdade, Com certeza, meu, verdade. com certeza. Obrigado, Obrigadão. obrigado, Até galera. a próxima. Obrigadão. Valeu. Obrigadão. Valeu.